O que é esta cultura skinhead? A cultura skinhead foi uma cultura que surgiu nos anos 70, que era uma cultura que tinha algumas idiosincrasias, como por exemplo uma maneira própria de vestir, e tinha também uma forma de estar combativa nas ruas e até violenta. Pronto, mas a ideia que eu tenho de skinhead é que está associada ao racismo também. Sim, ao orgulho branco, é ligeiramente diferente. E hoje em dia praticamente não existe. Foram aparecendo outro tipo de movimentos nacionalistas e a nova juventude já se identifica mais com este tipo de movimentos. Todas as pessoas pensam de forma diferente. Sim. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o feeling. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Billions. Muito bem, estamos aqui desta vez com o Mário Machado. Mário, obrigado por estares aqui. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Tu és uma pessoa conhecida de forma generalizada na sociedade portuguesa. Sim. Por exemplo, eu vou-te ler só o que diz no Wikipedia sobre ti. Começo já por dizer que tenho 5 filhos e não 3, que é logo a primeira frase. Portanto, Ok, que é escrito. só por aí dá para perceber que não adere muito à realidade, mas força. Ok, eu sei que o Wikipedia não era a realidade. Nada. A questão é, só para tu teres a noção. Sim. E diz assim, descrição em Wikipedia, Mário Machado é um neonazi português, é um dos fundadores e antigo dirigente da Frente Nacional, antigo membro do grupo Hammerskins Portugal e fundador e ex-dirigente do movimento nacionalista Nova Ordem Social, suspenso em 2019. Possui uma longa ficha criminal que inclui discriminação racial, ofensas corporais, posses de armas ilegais, difamação, sequestro e extorsão. Já foi também suspeito de homicídio de Alcindo Monteiro. Isto é o primeiro parágrafo. E o que eu quero partilhar contigo é, só o facto de eu ter aqui, já imaginas o backlash que eu vou ter. Imagino porque o Zé Manuel Lisgocha, Isso. quando uma vez foi ao programa dele, ao Você na TV, diz que o retorno foi tornar aquele dia o pior dia da vida dele. Okay. Portanto, não sei se tens consciência. Eu gosto disso. A questão é, eu estou preparado para tudo. Eu sou uma pessoa simples, já vivi demais, está na hora. Não, porque a política de cancelamento em Portugal é muito forte. Acredito que também seja assim nos outros países. Sim, acho que é geral. Mas convidar o Mário Machado é sempre é preciso ter coragem. É preciso ter coragem e de certeza absoluta que essas ondas de choque vão se reportir. O que é que achas disso? O que é que achas dessas críticas que eu vou receber? O que é que achas? As críticas vêm sempre do mesmo setor que há 50 anos apregou a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. É curioso que é sempre desse setor que vêm as críticas, porque lidam muito mal com opiniões contrárias e com essa diversidade. Eles estão habituados há 50 anos a estarem todos debaixo da mesma cartilha, daquele pensamento único, e sempre que alguém sai daquela linha e se coloca fora da caixa, é um alvo a bater. Pode ser de direita, como pode ser até de esquerda ou liberal, isso é indiferente. Portanto, se não entra naquele politicamente correto, é um alvo a bater. E quem promove estas pessoas, seja através por curiosidade, porque quer ouvir a sua versão, seja pelo que for, é também alvo desse backlash, como tu dizes bem. Exato. Para quê? Para que no futuro não exista mais ninguém que se atreva a dar voz às vozes dissidentes. Estou a perceber. Eu, por acaso, sou uma pessoa vamos imaginar, a pessoa mais odiada do mundo ocidental é capaz de ser o Hitler, não é? Ou seja, em termos de populares, eu diria que eu gostava de conversar com a pior pessoa do mundo. Eu gostava de saber o que é que a move, porque é que ela foi assim. Ou a pior pessoa, que é o que dizem da história, não é? E saber a sua história, saber como é que foi, o que é que aconteceu, qual é a sua... eu gosto de aprender com as pessoas, porque assim, eu no ser humano, sou sincero, todos nós somos santos e todos nós somos monstros. Muitas vezes é uma questão de estar no sítio certo, no sítio errado. É verdade. E quem pensa que nasceu santo, se calhar ainda vai aprender muita coisa com a vida, não é? É verdade. Percebes? E então a questão é, eu olho para o ser humano como uma mistura e gosto de perceber, todos nós seguimos caminhos diferentes e tu já vais explicar a tua vida e as tuas decisões e eu acho que toda a gente tem muito a aprender também com isso. Porque... eu nunca tive a oportunidade de saber. Então, o Mário Machado é conhecido por isto, já esteve preso várias vezes, mas como é que foi a vida dele? O que é que ele pensa agora? Como é que é, não é? E era isto que eu queria então saber sobre ti. Vamos a isso. Portanto, tens 3 filhos, é como eu? Tenho 5. No Wikipedia é que diz que são 3, mas tenho 5. Ok, então tu estás certo, tens 5 filhos. 5 filhos é muito filho, parabéns. Sim. Eu desisti ao 3º, não consegui. Portanto, tu assumes-te como nacionalista, movimento ao qual pertences dos 14 anos. O que é que queres definir isto?
Sim, a partir daí eu sempre acompanhei as claques do Sporting, desde miúdo, que eu sou sócio do Sporting ainda hoje, sou quase leão de prata, e os meus pais também, os meus avós foram inclusive atletas do Sporting, e dentro do Sporting existia uma claque, era a Juventude Leonina, tinha muitos nacionalistas, eu comecei a ir para a claque, o meu pai ia para a Central, eu ia para a claque, e depressa comecei a beber algum nacionalismo e patriotismo na claque. Portanto, foi para mim natural o querer me inserir Nesse grupo. nesse grupo. E como é que defines o nacionalismo? Nacionalismo é basicamente o amor à pátria e aos portugueses. Resume-se assim. Depois existem pessoas que, a nível ideológico, defendem uma linha mais de extrema-direita, há pessoas que defendem o fascismo, outras o nacional-socialismo, mas o tronco comum, se fosse uma árvore com vários ramos, não é? O tronco comum do nacionalismo é o amor à pátria e ao seu povo. Ok. Muito bem. Portanto, tu és de onde? De Lisboa? Sim, eu nasci no Hospital Santa Maria, mas sou do Paço de Lumiar e depois já percorri várias zonas do país e hoje estou a viver em Mafra. Ok. Então, foi o teu início desta relação que tiveste, que iniciaste com esta filosofia nacionalista, que depois encaminhou-te a tua vida, se calhar nestas direções. Mas também, desculpa-me interromper, Dizes. já agora teve ali uma influência familiar também muito grande, indireta, Ok. porque nós vivíamos numa quinta apalaçada, no Isso. Paço de Lumiar, que já era centenário, pertencia aos meus bisavós, uma quinta com alguns hectares. Ok. E parte da minha família foi para o ultramar e depois, quando aconteceu o 25 de Abril, essa parte da família foi expoliada, não é? Portanto, tiraram-nos tudo, como aconteceu a muitos portugueses. E quando vieram para Portugal, como nós sabemos, o PREC e os comunistas, no geral, quiseram acabar com os latifúndios, que começaram a fazer grandes expropriações. E a minha família foi, uma vez mais, portanto já não bastou no ultramar português, foi também atacada e fomos expropriados da nossa quinta do Paço de Lumiar. Até a expropriação se concluir, porque meteu advogados, meteu tudo, apanhou a minha fase até aos 7, 8 anos de idade e então absorvi um anticomunismo primário que vinha da minha família. Portanto, para teres uma ideia, só nessa casa que nós tínhamos 5 cozinhas, portanto é uma coisa gigante, não é? Onde viviam os meus primos, os meus tios, os meus avós. Portanto, vivia um leque familiar enorme. E todas as pessoas odiavam comunistas. Odiavam porquê? Porque parte da família foi expoliada com o 25 de Abril e depois começaram-nos a tirar tudo aquilo que nós tínhamos também em Portugal. Então esse sentimento anticomunista ajudou também, apesar de não perceber muito bem o que era, mas assistia aos choros da família, a dizer que estamos a perder parte do terreno, agora vai o resto de chão, agora vai aquela quinta, assistia a isso desde miúdo e comecei a ganhar também esse sentimento anticomunista sem saber o que era. Portanto, sabia que é algo mau, foi algo que ajudou também e coincidia com o nacionalismo, que era, na altura, mais do que hoje em dia, na década de 90, era um sentimento muito anticomunista. Ok. Só estás a dizer que esse aspecto, mesmo de forma inconsciente, como se fosse uma espécie de ensinar uma criança, não é? Tu ouves os teus pais, vês a tua família, não é? Eu percebo exatamente. Portanto, essa é uma experiência interessante de família, não é? E foste mesmo, a família foi expropriada? Sim. E era legal isso? Ou seja, não sei, não faço ideia. Sim, então quando aconteceu o 25 de Abril... eu sei que foram expropriados, mas não foram devolvidos? Depois não foi devolvido? Há alguns grandes magnatas portugueses. Conseguiram? Sim, mas lembro-me, por exemplo, de uma das maiores empresas de transportes, que era As Claras, que era de Torres Novas, que foram nacionalizadas e ainda hoje não conseguiram, estão a lutar em tribunal, portanto passaram 40 anos. O Estado português foi condenado a pagar há pouco tempo 5 milhões de euros e que não é nada comparado com a maior empresa de transportes do país, portanto ainda estão em litígio. Os meus avós, a certa altura, desistiram, não é? Começaram a ver o terreno a ficar cada vez mais pequeno, depois alguns membros da minha família começaram a aceitar aquelas indenizações ridículas, porque aquilo foi comprado no tempo dos reis, não é? Portanto, imaginas ao preço do escudo, portanto foi assim coisas mínimas, e foram aceitando, e isso foi muito pesaroso, e isso influenciou muito, e esse meu sentimento anticomunista está sempre presente. Por exemplo, eu não consigo ter um distanciamento sobre a posição da Ucrânia com a Rússia, por exemplo, porque para mim sempre ouvi, e eu sei que isto me influencia no pensamento, para mim a Rússia é sempre... comunista. Exatamente, são neocomunistas e dali é muito difícil eu ter algum tipo de empatia. E acontece também com alguns dos meus camaradas na Alemanha, porque eu ao princípio não percebia porque é que eles não conseguiam, nas mesmas organizações, trabalhar com russos, e porque nós éramos todos a favor de uma Europa Unida, né? Os povos europeus, etc. E eu insistia muito com isso, mas por que razão é que os russos não entram nas nossas organizações? E houve um alemão que me disse uma coisa que eu nunca mais me esquecer, que a família foi toda massacrada em Dresden e Leipzig,
que tiveram que rapar o cabelo à avó e os soldados russos violaram a avó repetidamente. Quando lidas com isto, já não há argumentos possíveis, não é? Tu achas que as coisas más que foram feitas no passado, elas ficam até nas próximas gerações e ficam marcadas? No caso ficou. Por isso é que eu sinto que tenho um dever moral de lutar contra esta esquerda, porque a minha família foi atacada durante 2 gerações e eu sinto que tenho esse dever moral também. Estou a perceber. Tu ingressaste na Força Aérea Portuguesa, não é? Sim, senhor. Tendo chegado a segundo cabo da Polícia Aérea. Sim, fui voluntário aos 17 anos. Muito bem. E depois, na década de 80, aparece uma nova geração de ativistas de extrema-direita nos subúrbios dos grandes centros urbanos. Jovens com gosto comum pela cultura skinhead juntam-se ao movimento de ação nacional. Está correto? Sim, sim. Queres explicar isto para quem não percebe nada, como sim. Eu só apanho a década de 90, anos 90, 91, portanto este é um período ligeiramente anterior ao meu, mas muitos deles foram meus companheiros de luta na minha adolescência. O que é esta cultura skinhead? A cultura skinhead foi uma cultura que surgiu nos anos 70, 69, 70 em Inglaterra, que quando também surgem aqueles movimentos do punk, etc., que era uma cultura que tinha algumas idiosincrasias, como por exemplo uma maneira própria de vestir, tinha uma cultura musical também associada ao e depois mais tarde ao Rock Against the Communism, e tinha também uma forma de estar combativa nas ruas e até violenta. Depois há uma pessoa que entra dentro do movimento skin, que é o Ian Stewart Donaldson, que é o vocalista de Screwdriver, e com as suas letras e com as suas canções consegue movimentar o movimento skin todo para o que hoje se considera de extrema-direita. E a partir desse momento o movimento skin passou a ser 99% de extrema-direita, já na década de 80 e 90, e pronto. Queres definir o que é de extrema-direita num grupo de skinhead? Extrema-direita é sempre o nome mais fácil de caracterizar este tipo de grupos, porque é o que as pessoas lá em casa percebem melhor. Mas o que é que quer dizer? Porque às vezes é uma confusão grande. É muito confuso. Quais são as bandeiras? Quais são as ideias? Por exemplo, eu não me considero extrema-direita, eu sou nacionalista, não é? O nacionalista, por princípio, nem deve ser nem de esquerda nem de direita, mas isto leva-nos a outro tipo de debate. Mas como nos metem nesse sítio da extrema-direita, encaixam-nos aí. Se nós estivermos a perder tempo a explicar que a minha visão é mais nacionalista ou até mais nacional-sindicalista, também perdemos muito tempo. Então quase que damos como derrotados que somos da extrema. Esta extrema-direita skin era uma extrema-direita nacionalista, grande parte dela também nacional-socialista, principalmente os italianos, muito mais ligado ao fascismo, por exemplo. E depois isso reflete-se no estilo de música que ouviam, nas bandas de música que foram criando, nos concertos de música. Há um filme que eu tenho, como é que se chamava? Era um filme? American History X. American? History X. Deve ser. Acho que não. Não? Era um, mas tu deves saber, um filme muito conhecido, também era sobre skinheads e depois... Romper Stomper. Não, desculpa, não importa. Pronto, mas a ideia que eu tenho de skinhead é que está associada ao racismo também. Sim, ao orgulho branco é ligeiramente diferente. Queres explicar? Portanto, isso foi uma fase da minha vida, né? Já não me identifico, até pelas roupas, não me visto a skinhead, não me identifico como skinhead. Exato. E é uma coisa ou seja, de juventude, isto era quando tu eras jovem? Era quando era jovem e hoje em dia praticamente não existe. Pronto, hoje já não existe skinhead. Já não se vê na rua, já não, porque as pessoas foram mudando o visual, foram aparecendo outro tipo de movimentos nacionalistas e a nova juventude já se identifica mais com este tipo de movimentos. E aliás, até a repressão policial aumentou tanto, né? Porque na altura, na década de 90, era tudo um pouco mais à brava. Agora, por escrever um tweet pode ir preso, né? Que é o que vai acontecer provavelmente comigo. Portanto, o movimento acabou por perder o seu gás. Mas na altura era um movimento, acima de tudo, de orgulho branco, que era o White Pride, era assim que se considerava. Mas que orgulho branco? Quer dizer que a raça branca é superior? Não, é que temos orgulho em ser brancos e que achamos que todos os outros têm que ter orgulho nos seus povos, nas suas etnias. Não passa por nem superioridade, nem a questão de racismo como as pessoas entendem. Ou seja, cada raça tem os seus benefícios, os seus prejuízos? Sim, acho que isso é nítido. Por exemplo, se nós olharmos para os africanos, é nítido que eles têm alguma vantagem, por exemplo, no meio fundo, no atletismo. Sim. E isso não quer dizer que sejam uma raça superior, por exemplo. Não é? Exato. Eles têm vantagens em muitas atividades esportivas. Têm muitas, por exemplo, nas maratonas também, os etíopes... Não dão hipótese. Não dão hipótese. Portanto, nos 100 metros também não?
nos 100 metros também não, nos 1500 também não. Portanto, no atletismo eles dominam praticamente. completamente. Então, quero No dizer basquetebol também é um no domínio basquetebol, portanto, absoluto. existem desportos, vamos falar dos desportos, não vamos falar do resto, porque é mais facilmente aceito. Sim, os esportes é fácil de ver, não é? É fácil de ver, em que, por exemplo, na natação, provavelmente os caucasoides têm mais características do que no Os quê? basquete. Desculpa. Os caucasianos ou caucasoides, não é? Ai, não sabia dessa palavra. Existem os caucasoides, os negroides, os mongoloides, é assim que são definidas as raças. Ok, não sabia. Pode ser caucasiano, negro, pronto. Ok. E, por exemplo, na natação, acho que é... Sim, acho que tem a ver com a densidade de massa muscular, pouca Exato. gordura, não boiam É suficiente, isso mesmo. não é? São É isso características mesmo. físicas. São características Por físicas. exemplo, Mas não quer dizer que nós somos a raça superior, não, é? Não vejo assim na natação. Temos características específicas para aquele desporto, como os africanos têm para outros e os asiáticos têm para outros. Exato. E, por exemplo, E em se nós termos conseguimos de perceber isso, outras áreas, por exemplo, na matemática, os asiáticos são muito melhores que pronto, qualquer aí está. pessoa do E isso mundo, é uma não coisa que nós podemos falar abertamente. Claro, Tirando do podemos, desporto somos indo para todos essa, diferentes. e indo para essa parte, para a parte intelectual, se quiseres, ou do coeficiente de inteligência, que é mais complicado de discutir. Sim, o que aí é só lida com uma parte da inteligência. Lida com uma parte, não é com... A inteligência é muito mais complexo. É que muito isso. mais complexo. Mas, por exemplo, nós aí podemos definir, sem qualquer margem para dúvidas, que os asiáticos, tu disseste bem, São melhores a matemática. são melhores em matemática. Isso é objetivo. Mas se tu disseres que a raça branca é melhor a nível intelectual em alguma coisa, estás desgraçado. Não podes dizer que é white guilt. Eu não tenho white guilt. Não, eu mas- consigo observar e ver que a raça caucasiana Epá, eu olho para os... existem olho- sítios onde ela é mesmo melhor que os outros. Como existem as outras raças todas têm Mas tu benefícios. dizes isso porque és uma pessoa com coragem, és uma pessoa esclarecida e estás fora do politicamente correto. Dizes aquilo que tu pensas e acabou. Mas é factual. É factual. E não devia ser motivo de... Ou seja, não é factual, É factual. que os africanos são muito melhores. Ou seja, na Mas maratona. repara, mas só discutir isto já é, para muitas pessoas é o caos. E esta discussão que nós estamos a ter, que é perfeitamente factual e científica, apesar de, Sim, mas de eu isso não ser é a uma minha coisa área. é dizer esta etnia ou esta genética, vamos chamar assim, é melhor nesta atividade. Esta é melhor nesta atividade. Exatamente. Como por exemplo, as mulheres não têm hipótese de desporto que os homens. Claro, e repara uma não coisa, é? isso chama-se, e é a palavra talvez Mas mais, isso não quer dizer mais que uma- perfeita, é racialismo, Exatamente. não é racismo, é racialismo. Racialismo. É uma forma científica de definir, até na medicação. Há medicamentos próprios para Eles africanos. nos Estados Unidos fazem mesmo a divisão E das bem, etnias. E bem, Ou seja, e bem, por exemplo, tu aí consegues saber qual é a percentagem de africanos, de asiáticos e brancos nas prisões, Exato. a percentagem que comete crimes. Esses dados em Portugal, infelizmente, estão proibidos. Portanto, como é que o governo, deve seja o haver governo alguma- PSD, qual será a seja o PS, razão? Achas? Se calhar querem esconder- querem homogeneizar a sociedade, não será? querem esconder Para não os haver dados às conflitos, pessoas. não é? Exatamente, querem esconder os dados às pessoas. Eles sabem, Porque eles- assim, eu acho que o que tem que ficar claro, e claro, é isto que eu quero saber se tu concordas com isso. Nós somos todos diferentes, eu estou de acordo, Sim. não é? Mesmo dentro da própria raça, mesmo dos nós próprios somos. portugueses somos diferentes. somos- Existem mesmo, diferenças mesmo os irmãos do- são diferentes. Exatamente, exatamente, Não é? exatamente. Mas também se vê algumas similaridades entre muitas Características pessoas. Eu próprias. sou muito, a minha família é toda parecida uns com os outros. Tu sabes o que eu quero dizer? E isso, pois, essas presenças não são só físicas como intelectuais. Intelectuais também, sem dúvida. Pronto. A questão E é, repara, a questão é, mas isso não me torna, na minha essência, superior Pois em não. termos de categoria a outro grupo. E é o que nós estamos a dizer. É como, transpondo isto para o reino animal, para o outro, porque nós também somos, não é? Mas Exato. imagina, vamos falar de canídeos. Isso. O pastor alemão é muito bom na guarda. Isso, Mas o pitbull morde melhor que o pastor alemão. Exato. O lavrador é um bocadinho mais inteligente, pelo que dizem. Portanto, tu não vais Portanto, dizer. se isso não acontece dizes a com nenhuma todas as raça, raças que existem, mas tu não dizes assim, esta raça é superior. não é dizes superior, isso. são diferentes. São Esta tem diferentes. umas características, estas têm outras. Esta Yeah. dá mais para trabalho, esta dá mais para guarda. Esta dá mais Porquê para que na- companhia. Porquê que na raça humana não se pode discutir isto abertamente? Porquê que é um tabu? Porquê que nós não podemos discutir? Por exemplo, há factos que eu não preciso de dados científicos, porque para mim são mais que óbvios. Eu olho para a Europa, olho para a África e não me podem dizer que o grau de desenvolvimento é o mesmo, ou que foi ao longo da história. Objetivamente, não é. Se me disserem não é? que os maiores Mas- cientistas, mas- as pessoas que mais desenvolveram mas a nossa compreendes- civilização, estão dentro da nossa raça, eu acho que isso é verdade, Sim, é sim. factual. Mas nem é Mas eu preciso não nem dizer sequer isso. coloco isso Repara, na raça mas repara, mas como nós superior podemos- ou inferior, nós é um facto. Nós é um podemos ser facto. mais radicais, que é 25% dos prémios Nobel pertencem aos judeus. Pronto. Ainda é pior. Sim, mas E aí eles tam- representam 2% da população mas aí também mundial. pode ser porque existe um lobby judaico muito grande na atribuição desses prémios. Não sei. Isso também se pode dizer em relação a todas as outras coisas, como o desenvolvimento africano. Quer dizer que foi uma exploração colonial, que foi... Mas Estás a ver? nós só chegámos lá em 1500, Mas- não é? E quando chegámos lá já tínhamos 4.000 Eu anos sei, de eu sei. avanço Mas se olharmos civilizacional. objetivamente... Portanto, não temos a culpa... Se olharmos objetivamente e esquecermos as desculpas, vamos chamar Sim. assim, não é? Também, ou seja, há muita informação no mundo e depois nós podemos interpretá-la e dizer como é que queremos interpretar. Mas isso seria uma conversa extensa aqui Sim. e seria... Mas deixa-me só dar mais um exemplo. Diz. Por exemplo,
O que tu estavas a dizer, por que razão é que eles não devem querer para homenagear a sociedade que se dê os E dados... os judeus não são 2%, são 0,2%. Pois, são francamente uma minoria, mas estão muito à frente em muitas coisas, nós temos que admitir isso. Isso. Mas até no avanço civilizacional. Mas eu não tenho problemas em dizer isso em relação a isso, ou em relação aos africanos, seja o que for. Agora repara uma coisa, quando tu estavas a falar das estatísticas, existem nos Estados Unidos, abertamente, né, e definem as situações por raça. Aqui não querem porquê. Eu infelizmente já estive preso. E eu conheço 7 prisões portuguesas. Ok. E em todas elas, os africanos são entre 50% a 70%. E não são 50% da população portuguesa. Sim. Portanto, isto é simples fazer esta... Eu percebo... Se são 50% nas prisões, Isso. e se não são 5 milhões na população, existe aqui, obviamente, uma relação entre Sim. cor e crime. E eu quero dizer isto eu não chamava, sem às me vezes... chamarem racista. São factos. Sim. E não podem dizer que é não adaptação. Não adaptação. Então estão cá há 3 gerações. Não, mas pode-se dizer Como é que é tem a possível? ver com muitas outras... Há muitos outros fenómenos que podem originar uma justificação. Como por exemplo... Eu poderia defender, se quiseres que eu faça, eu posso Sim, dizer. só para ter Por uma exemplo, o facto de essas pessoas virem de grupos com menos capacidade económica, por exemplo, pode influenciar o desenvolvimento das crianças. Pode haver até vamos imaginar, um racismo sistémico dentro das próprias instituições. Em relação ao primeiro parágrafo, estavas a dizer. Mas eu não quero- Estás quase a dizer que. Eu não quero discutir. Sim, assim, sim, eu eu quero sei, dizer mas, é que há estás quase a sempre dizer formas. que os pobres têm mais probabilidade de serem criminosos que os ricos, não é? Porque vivem meios desfavorecidos. E têm. Não, coitado. Pelo menos de Eu blue conheço collar muitas têm. pessoas de bairros sociais. Não, mas repara, e tu são não, muito, mas tu não muito concordas honestas, comigo. Eu não estou a dizer que as pessoas não são honestas. Sim, sim. Diz-me uma coisa. Tu não achas que uma pessoa do bairro social tem muita mais probabilidade de se dedicar ao crime de rua do que um filho meu? Está mais, claro, está mais ali ao Ou seja, seu... é só isso que eu estou a dizer. Tem, Está sim, mais, está mais ali ao é seu mais dispor frágil. todos os dias, está mais É mais frágil. exposto. Está É mais exposto. Sim, sim, isso é verdade. não é? E Isso não é verdade. culpa necessariamente da criança. Claro, claro. Ou seja, é culpa do ambiente. Sim, isso é verdade. E o que eu quero dizer é, eu olho para o mundo objetivamente, como tu dizes, eu vejo as coisas e é factual. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tipo, na quantidade de mortalidade que existe, assassinatos, é a mesma coisa. Mas olho sempre e digo assim, é complicado tirar conclusões, digamos, óbvias. E o problema é a manifestação pública pode levar as pessoas que se calhar podem não ser tão, digamos, eruditas na compreensão da informação e na forma como se deve digerir a informação e ficam com uma visão do mundo que acaba por criar mais prejuízo do que benefício. Sim. Pode ser essa a razão daqui em Portugal não se queria falar nisso. Percebes? Pois. E pode ser uma visão política, uma visão do sistema organizacional da sociedade, de nós preferimos fazer desta forma. Preferimos manter o povo... Claro que todas as tuas decisões vão ter benefícios, vão ter prejuízos. Todas. Mesmo esta escolha do Portugal vai ter os seus benefícios e os seus prejuízos. Claro. E a escolha que fazem nos Estados Unidos, que é a inversa, vai ter os seus benefícios e prejuízos. Mas a ideia é... Mas repara, mas a narrativa é sempre essa. É de esconder às pessoas. Pois tu preferias que os Eu- dados eu- fossem públicos. Tudo, os tudo, factos tudo. Eu fossem quero saber públicos. tudo, quero saber Ok. tudo, quero saber tudo o que se passa, quero saber quais são as estatísticas e depois eu acredito que as pessoas têm o discernimento para, se têm capacidade e se podem votar todos a partir dos 18 anos, também temos que partir do pressuposto que as pessoas têm inteligência suficiente para cada um analisar os dados como quiser. É claro que existem forças partidárias. Se tu dizes que as grupos- pessoas podem votar, depois é subjetivo. Isto aqui tem muito a ver com visões diferentes do mundo. As pessoas pensam realmente de forma diferente. As pessoas, digo, todas as pessoas pensam de forma diferente. Sim, sim, sim. Não é os outros e... Sim, e nós e os outros. Sim. Todos. É incrível. E tentar arranjar este substrato, por isso é que eu acho super útil, é falar-se sobre as coisas, não é? Porque a polarização da não comunicação é... por exemplo, isto que eu digo, que tu és uma pessoa adulta e estás aqui a falar comigo, uma conversa inteligente, tanto eu como tu, quando tínhamos 20 anos, não éramos assim, não é? Nada, não era nada. Ou seja, nós éramos basicamente... É um atrasado mental. Atrasado mental. Pronto, basicamente. E nós temos que perceber que a própria sociedade está feito de miúdos de 20 anos Sim, atrasados sim, mentais. sim, claro, claro. Como nós éramos. Então no Twitter vê-se isso. Exato. Como nós éramos. não é? Exatamente. E se calhar é um bocado tentar fazer estes esquemas de informação mas para eu elaborar os meus raciocínios, vamos continuar a falar. Portanto, tu na década de 80 envolveste isto eram organizações violentas, Sim, agressivas, como por exemplo nos bairros sociais, eu andei nos bairros sociais Sim, e sim, era violento, Sim, era criminoso, sim, era eram organizações violentas. criminosas. Não, criminoso a partir do momento em que se saía para a rua para andar em confrontos físicos, era criminoso, não é? Exato. Mas Era tipo os bairros sociais, mas organizados.
Mas organizados, sim, era isso. Não há que escondê-lo. E eu, por acaso, sempre tive, principalmente nessa época, algum fascínio pela violência. Ok. Não vou dizer o contrário, por isso lá está, não sou santo, não pertenço nem sou um português de bem, como diz a cantora, não sou, e sempre tive algum fascínio pela violência. Mas, por exemplo, tiveste um fascínio pela violência. Ainda tens esse fascínio pela violência? Não, é alguma coisa que está dentro de Está ti? mais ou menos controlado. Ou seja, controlas Sim, o, teu, sim. o ímpeto de... Sim, Porque há pessoas que naturalmente são mais violentas do que outras. Sim, eu sou um bocadinho mais agressivo, mas tenho tendência a controlar isso. Por exemplo, tendência a o meu controlar pai isso. era uma pessoa violenta, agressiva. E à medida que a idade foi passando, foi cada vez a ficando Sim, mais mas moderado. não é? talvez seja o meu pensamento um pensamento mais agressivo e violento. O teu pensamento. Sim, não tanto a parte Ação. física. A parte física era quando tinha, se calhar, 20 anos. Exato. Hoje em dia, pronto, aprendi também a muito custo, não é? É através da repressão forte do sistema judicial. E funcionou? Funcionou com remédio. Então, claro que funcionou. Custou muito a mim e à minha família. Como é que foi isso? Tu tiveste o teu primeiro problema com a... Com 18 anos, Foi logo com 18 anos? foi. que te aconteceu com ainda era 18 anos? militar na altura. Nós fomos para o Bairro Alto festejar o Dia de Portugal. Isso. Como vamos agora segunda-feira, mas não é para o Bairro Alto, para o Padrão dos Descobrimentos. Isso. Celebramos sempre. É o dia mais importante para nós, para um nacionalista. Qual dia? Dia de Portugal, Que é? dia 10 de junho. 10 de julho. Pronto. E então estávamos no Bairro Alto, entretanto passa um grupo de 3 africanos, nós na altura vestíamos todos à seguinte, com aquelas roupas, que era facilmente identificar, e desse grupo há um africano que saca de uma faca e faz assim um gesto para mim, para mais 2 que estávamos fora do grupo. Nós dirigimos para o grupo inicial, houve algumas pessoas que aperceberam-se, nós éramos no total, creio que 74 pessoas, cá fora ficaram 50, as outras 20 nunca saíram do restaurante. E nós decidimos então, eles começaram a dizer para nós irmos, nós dizemos para eles, tipo aquelas coisas tipo claque, mais ou menos. Yeah. E nós resolvemos, avançámos para eles, e a partir dali começou uma batalha campal dentro do Bairro Alto. E a partir daí... E a partir dali foi o caos, depois os africanos não tinham nada a ver com aquilo, também acabaram por levar, porque depois já não sabíamos se disseram, se não era, e apareciam de todos os lados. E foi uma batalha campal em que eu participei, Yeah. e a certa altura, no Lar Camões, estava lá uma viatura, eu meti-me dentro da viatura com mais 4 amigos, fomos embora. Infelizmente há um grupo, os grupos separaram-se, né? Grupos de 5, de 10, não é? Portanto, e há um grupo de 10 pessoas que continua, e já na Baixa do Chiado agride Alcino Monteiro, e ele depois vem a falecer 2 dias depois. E nesse processo, enquanto foi provado ou não o meu envolvimento, acabei por estar 2 anos e meio preso. E depois no final ficou provado só as ofensas corporais lá em cima, que foi as que eu participei. Exato. Eu por acaso não sou nos bairros sociais, andávamos à porrada também. Eu agora adulto e tal, com 40 anos, penso que às vezes só não morria alguém por coincidência. Por sorte. E foi o que aconteceu nesse dia. Ou seja, porque uma Foi pessoa um andava à azar, foi um porrada, azar. era pedras, era Pois. paus, era o caraças, e depois, muita Às gente vezes- foi para o às vezes- hospital pois. e não se E morreu às vezes porque... uma pedrada a pessoa pode morrer por Só um uma soco. coisa- Pois. E, E nós tínhamos essa, e nós tínhamos uma postura E depois havia- violenta todas as semanas. Isto era todas as eu semanas. sei como é que funciona a dinâmica. Pronto, e era praticamente todas as semanas isto. Naquele dia, infelizmente, Era sempre aconteceu. risco, até que Sempre. acontece uma Até desgraça. que acontecer, exatamente. Portanto, tu hoje olhas para essa situação e o que é que pensas? Epá, penso que fosse naquele dia, fosse um ano mais tarde, ou 2 ou 3, era inevitável, se seguíssemos naquela linha, É natural acontecer uma desgraça. acontecer qualquer coisa, ou do nosso lado ou do outro. Portanto, alguém mais dia, menos dia, poderia acabar daquela forma. E poderia ser um dos nossos. Exato. E pronto, e foi assim que aconteceu. E depois também o movimento foi-se o que aconteceu aqui aconteceu na Europa toda. Foi-se modernizando, foi Exato. aos poucos acabando com a violência, Isso. foi-se politizando cada vez mais. E essas pessoas que me acompanharam desde miúdo hoje estão em partidos políticos, estão em movimentos políticos. Pronto, foi uma fase da vida, pronto. Yeah. Então, nesses 2 anos e meio na prisão, tu com 18 anos és muito novo, Sim. o que é que aprendeste? Tudo o que é mau. Tudo o que posso dizer. Só aprendeste coisas más? Só aprendi coisas más, não aprendi nada bom. Não. Não, eu era um santinho, né? Fui voluntário aos 17 anos. Pronto, era um português bem na altura, né? Queria ir para a polícia. Isso. O objetivo, eu estava na polícia, o objetivo era quando acabasse o contrato ir depois para a Polícia de Segurança Pública. Isso. Portanto, pronto, estava naquela linha, na linha certa. E, quando sou colocado naquele meio prisional, no EPL, não é? Que é tipo a pior cadeia que possas imaginar, com 18 anos e vejo aquelas pessoas todas. Eu já estive na cadeia, digo-te. Pois, não É é? assustador. E para um miúdo com 18 anos, quer Assustador. dizer, e depois aquilo 3 andares, né, tudo aos gritos, foi assim uma coisa
Mas depois o dia-a-dia naquela altura ainda por cima, consumia-se muita heroína na altura, portanto era roubos todos os dias, era eles a drogarem-se das 1001 formas à nossa frente, era violência, tudo o que possas imaginar, pronto, que existe uma cadeia, tudo o que existe, na década de 90 assistia-se a isso tudo. Ok. Pronto, então tu passado esses 2 anos e meio sais, não é? Sim. E quando sais, o que é que pensas? Como é que te organizaste? O que é que pensaste em fazer? Sim, pronto. Saíste revoltado? Saíste... A primeira coisa que fiz foi ver se tinha o registro criminal limpo. Ok. E tinha, ainda não estava ainda não estava online. Exato. E fui à PSP pedir os papéis para entrar na PSP, Ok. mesmo depois daquilo que aconteceu. Só que pediram, e estava limpo, portanto, e provavelmente ia entrar para a PSP, e hoje ninguém me conheceria, era um agente, não é? Exato. Só que o registro criminal militar não veio sujo, não é? Ok. Porquê? Porque é diferente? O comandante não quis apagá-lo e veio sujo e já fez com que eu ficasse impossibilitado de concorrer à Polícia de Segurança Pública. Depois fui trabalhar para a ProSeguro, para os quadros da ProSeguro, pronto, segui a minha vida normal de trabalho. Exato. E então, mas tu continuaste, depois iniciaste aqui, continuaste a organizar estas Sempre. as Eu manifestações. nunca deixei de ser ativo. Seja, Os nomes foram variando, os grupos foram variando, mas estive sempre ativo, sempre na linha da frente do movimento nacionalista. Para mim, Mesmo quando saíste da cadeia? logo. Porque com aquilo que aconteceu, eu ainda portanto, já tinha aquele background todo da família, não é? E depois vejo-me durante 2 anos e meio acusado de genocídio, que foi o que nos acusaram. Genocídio, foi a primeira vez em Portugal e única. Mas acusaram quem? A mim e aos meus correios, de genocídio, porque disseram que nós queríamos exterminar os Jesus. negros todos da face da terra. Exato. Foi a única vez que essa acusação saiu, portanto, uma acusação estapafúrdia, e acusaram-me de homicídio, não é? E eu sabia que não estive lá. Portanto, durante 2 anos e tal, tive essa espada em cima da cabeça, muito revoltado, não é? A saber. Então, mas a minha namorada, na altura, teve 6 meses presa. Ao fim de 6 meses, disseram que se tinham enganado, que ela nunca teve nada disto e libertaram. Teve 6 meses em tiros. É claro que isto... Eu já era um barril de pólvora, né? E isto, normalmente com estas situações, o que é que acontece aos jovens? Ou desistem, foi o que aconteceu a grande parte dos meus camaradas, não é? Desistem, isto não é para mim, quero fazer a minha vida. Ou então isto é gasolina ainda mais para a festa. E para mim foi o que aconteceu. Portanto, isto foi, cá dentro funcionou de outra maneira. Tipo, então espera aí. Então agora que eu não vou me desistir, isto é a minha luta, e é até hoje. Eu entro na cadeia, saio da cadeia, agora se for preso novamente por ter escrito escrevi um tweet irónico. Sim. Nós já vamos falar sobre isso. E se for, quando sair da prisão, se Deus me der saúde, vou continuar a ser nacionalista e estar na linha da frente. A visão nacionalista é de fazer um etno-estado, ou seja, um estado que tem uma única etnia, Não, ou mas é uma não- mistura? não, ou seja, mas- há espaço para diferentes raças do mesmo O mesma nação? etnonacionalismo, na minha perspectiva e na nossa perspectiva, só existe um nacionalismo, tem que ser étnico. Mas o etno-estado não é no sentido em que só existir uma certa e determinada raça. É Ok. que existe uma raça predominante, né? Uma etnia predominante, e que esteja salvaguardada a sua existência. Nós acreditamos que, como as coisas estão em Portugal, isso está longe de acontecer, não é? Com milhões de imigrantes a entrar, centenas de milhares a serem legalizados, neste momento 400 mil. Ou seja, isto nunca foi tão mau para o nacionalista. Nunca, foi péssimo. Nós estamos neste momento em clima de guerra, não é? Nós não... Sim, Nunca tivemos tantos imigrantes. Mas quando diz clima de guerra, é clima de guerra política, digamos assim. E não só, eu antes de vir aqui, eu tive uma reunião aqui com os nossos camaradas do Porto e estavam-me a contar de uma miúda de 7 anos que foi violada por indostânicos em Gemoris, não apareceu nas notícias, mas ligaram para eles a contar o que se tinha passado. Situações no Porto terríveis, portanto, eu estava a falar com o meu camarada e estavam a dizer, pá, isto chegou a um ponto de ebulição tal Pois. que nós agora compreendemos por que razão, não é só a qualidade do Chega e da André Ventura, mas nós compreendemos agora bem por que razão é que o Chega tem 1.200.000 votos. Exato. Porque o clima em Portugal, lá está, é uma espécie de guerra. Ou seja, na tua, As pessoas não podem sair à noite, as pessoas não se sentem bem, vossa deixar os filhos sozinhos. Eu estou há 2 anos para a minha Mas, filha espera, entrar só- num colégio e à frente entraram os ucranianos, os africanos, os indostânicos. A minha filha está há 2 anos para entrar no colégio na lista de espera, tenho que estar a pagar a uma ama. Quer dizer, isto acontece pelo país todo, isto não é injusto. Não é injusto se eu sou português. A mãe da minha filha é portuguesa. Os meus avós, os meus bisavós, os meus igrejos avós são portugueses. Como é que estas pessoas que vieram para aqui há 2 ou 3 anos podem ter os mesmos direitos que eu? Como é que estas pessoas podem amar este país como eu amo? Sim, É mas a impossível, questão é, não- pensa assim, não nós pode ser. estamos inseridos na comunidade europeia. Sim. Se tu fores para um país como Espanha, França, não sei o que mais, vais ser tratado da mesma forma
que os franceses são tratados, neste caso, não é? Mas nós somos tratados bem em toda a Europa e os povos europeus são tratados bem. Sim, Tu ou tens seja, algum mas percebes o que eu quero problema? dizer? Mas Ou repara uma seja, coisa, mas tu quando não vais tens- lá e se fosses para a França e precisasse de uma vaga, se calhar vais também ter acesso a essa vaga como têm os franceses. mas repara não é? uma coisa, mas todos Ou seja, os portugueses, funciona aqui também mas igual. repara, não é? mas todos os portugueses que emigraram para a França, para a Alemanha, e agora mais recentemente, não é? esta nova levada de jovens, antes iam para as obras e as senhoras iam para fazer as limpezas. Hoje já temos jovens muito qualificados, estão a sair do país e estão em preços. Computadores, Exatamente. Repara, essas pessoas integram-se ao fim do ano. Ao fim do ano estão integradas na Sim, sociedade. mas também e não estão a fazer também há gangues. criminosos portugueses lá fora. Mas são poucos. A nível de percentagem, são diminutos. Tu falas, eu viajo a Europa toda, né? Nos meus encontros, nas reuniões, nas manifestações com os meus camaradas. Nunca houve qualquer animizade aos portugueses. seja- E nós perguntamos, olha, os portugueses aqui portam-se bem. Um está casado com uma portuguesa, o outro... Epá, é perfeito, é tal e qual como nós aqui com os ingleses, os Mas há- alemães e os franceses. exato. Tu tens problemas, há algum português que tenha problemas com essa comunidade que também são milhares e milhares aqui em Portugal? Não. Sim, mas, Porquê? mas pensa, Porque eles mas enquadram-se. mas acaba por ser, mas existe dados, pessoas que eu quero dizer, porque o pessoal diz aqui, a imigração está a produzir mais crime. Não se consegue saber isso, eles não dizem, eles, percebe, não se consegue- eles escondem. mas será Existe mas uma se nós não circular temos- interna Exato. para proibir a polícia de dizer a nacionalidade e a raça. Eu sei, mas, A polícia não pode. mas sem dados também é difícil, não é? Então é aquilo que eu vejo e que nós todos vemos. Repara, se eu tive preso Mas às vezes em do- 7 prisões, se eles são metade, mas quais são os dados que eu preciso? Sim, no teu caso tu tens essa experiência. Mas as pessoas têm essa percepção na rua, as pessoas têm. Repara, basta abrir os jornais. Não é? Mas a percepção não é uma coisa também subjetiva do indivíduo. Tens que São dizer. sensações. O Costa, o primo do António Costa, é que diz que são falsas sensações de segurança. Eu não digo que são falsas, eu digo que elas podem ser, São sensações porque reais, mas são sensações. são sensações que as pessoas gerem É uma todos os sensação dias quando vão empírica. colocar o miúdo à escola e não sabem o que é que vai acontecer com o miúdo. As miúdas já não podem sair à noite. Olha, ontem um amigo meu que pertence àquele grupo do Anónimos impediu 2 raparigas de serem atacadas por 2 rapazes do Uber. Envolveu-se num confronto físico com um deles em Lisboa e por acaso chegou a Polícia de Segurança Pública, abriram alto e as miúdas já foram identificar. Portanto, isto é o retorno que eu tenho. Agora imagina, todas as pessoas têm histórias destas para Também tens contar. acesso a muito mais informação. Muito com este mais, e grupo, todas as pessoas não é? vêm desabafar comigo. O que pode dar muitas uma vezes. percepção errada que parece que o país está em chamas, não é? Mas sabes quem é que vai dizer se o país está em chamas ou não? É nas votações. E qual é os resultados que tu vês nas últimas legislativas? Tu Sim. vês, O Chega que é um eu- bocado assim controlador, pelo menos diz e faz essa... Mas o Chega é o nosso barómetro, mais ou menos. Porquê? Pois, achas que Repara, é um barómetro é o nosso barómetro, porque eu digo a muitos dos nossos camaradas que dizem mas ainda falta tanto para ganhar. Eu quando comecei, tanto quando tinha 14 anos, o partido mais forte na Europa era Jean-Marie Le Pen, Frente Nacional. E tinha 1,2% dos votos. A primeira vez que ele teve 1,2%, nós fizemos uma festa. Era o partido mais forte da Europa. A seguir era o NPD, da Alemanha, que tinha 0,8% ou 0,9%. Nós, hoje em dia, esses mesmos partidos, ou estão em segundo lugar, ou já ganharam eleições, ou estão em terceiro lugar. Portanto, os partidos mais próximos da nossa área política, não são da nossa área política, mas os mais próximos, estão com votações astronómicas. Portanto, nós, quando olhamos para trás, vimos uma evolução. Então achas que isso quer dizer que Estamos quase a ganhar. a sociedade Estamos quase a ganhar. está a reagir e está a concordar com o que estás a dizer? É isso que estás a dizer. Exatamente. E nota-se bem em Portugal, como em todos os países da Europa, com a votação extraordinária que o Chega teve, 1.200.000 votos. Fora aquelas pessoas que apoiam e que não foram votar. Sim, sim, mas isto também deve existir no outro lado. Nos outros lados também existem pessoas que que apoiam o PS, o Sim, PSD. mas há uns anos atrás só tínhamos essas pessoas, percebes? Pois, ok. Percebo o raciocínio. Vamos continuar. Iniciou um movimento português da Amerskin Nation, que é uma organização neonazi e supremacia branca nos Estados Unidos, é correto? Sim, mas não era de supremacia branca nem neonazi, mas sim, fui o fundador. O que é que quer dizer neonazi? Neonazi é uma abreviatura pejorativa e que tende a ser jocosa com o nacional-socialista. Mas tipo, o pessoal por exemplo, existem os nazis, não é? Existem nacional-socialistas, não é? Que são conhecidos pela comunicação social como nazis. Nazis, não é? E Então o pessoal neonazi defende as mesmas ideias do nacional-socialismo do tempo. sim. Okay. E nós, por exemplo... Mas, por exemplo, eu suponho que defendem as ideias gerais, mas não o extermínio de judeus. Não, mesmo os nacional-socialistas não defendem isso. O que é curioso. Isso é Sim, é o que eu estou a dizer. Isso é uma visão muito hollywoodesca. Eu sei. Pronto, É isso que eu estava a dizer. Os nacionalistas que eu conheço, e conheço talvez os maiores da Europa, nenhum deles defende esse tipo de atrocidades
nem tipo perseguições a raças, nem nada disso. Mas compreendes o facto das pessoas desconfiarem. Muito, é normal. Dentro da nossa. Nós temos um grupo que é o Grupo 1143. Isso. O nosso grupo é um grupo patriota e nacionalista. Ponto. Ok. Mais nada. Mas cá dentro, na tal árvore que eu te expliquei, né, que é o tronco do nacionalismo, cabem todas as fações. Nós temos nacionalsocialistas, temos fascistas, temos pessoal de extrema-direita, temos pessoal de direita, monárquico, republicano, temos tudo. E tens tudo, tens racistas, tens tudo. Temos racistas, temos, desculpem os meus camaradas, temos uns mais maluquinhos que outros, né? Temos tudo, né? Quando chegas a cerca de 3.000 pessoas, que é praticamente o nosso grupo. Sim. Tens Também de no lado dos comunistas há tudo. Exatamente, temos um bocadinho de tudo e é assim que as coisas são. E não discriminamos ninguém por serem mais nacional-sindicalistas ou mais de extrema-direita. Isso para nós é indiferente porque o grupo é um grupo patriota e nacionalista e não sai dali. Mas repara, mesmo esses nacionais-socialistas que são minoritários dentro do nosso grupo, são pessoas que até são bastante equilibradas. Porque não defendem nem o extermínio de povos, nem violência. Nem violência. Dentro do nosso grupo, isso é... No vosso grupo, tens dificuldade em controlar a violência? Até hoje nunca tivemos. Há pessoas um pouco mais violentas que outras. Eu também sou uma pessoa agressiva, não sou nenhum santo. Mas o que nós temos tentado incutir a todos é que o sistema fará tudo para nos parar. E o pretexto número 1 é a violência. E nós, com a violência, vamos perder tudo o que conseguimos construir até aqui. Nós, neste momento, somos o maior grupo nacionalista desde 1974. Portanto, é uma coisa extraordinária. Portanto, Quando diz o maior, referes-te aqui a números? Em números e em quantidade de ativismo feito. Nós surgimos... Quantos membros é que são? Nós temos cerca de 3.000 membros e nós surgimos no 5 de outubro de 2023, portanto faz agora um ano, ainda nem sequer um ano fez, e conseguimos ter atividades todas as semanas no país inteiro, que é uma coisa que nunca aconteceu, nem nunca conseguimos fazer na história do nacionalismo português, pelo menos desde a década de 90, que é que eu conheço mais, uma coisa deste tipo, com tantos grupos, tantas células, tanto ativismo, tantas manifestações. Mas qual é, no vosso mundo perfeito, o que é que vocês queriam para Portugal? Tu consegues transmitir essa ideia? Mundo perfeito. Como é que Portugal era? Se eu chegasse aqui a Portugal, imagina que a vossa filosofia estava instalada. Sim. Olha, a nível económico e financeiro, nós não temos uma posição sobre isso, porque cada pessoa dentro do grupo eu sei que tu dominas brutalmente essa área, eu não domino nada. Okay. Para então, mim, se me falar que... sobre finanças e economia, para mim é, olha, eu quero que os portugueses vão viver melhor, então é isso que eu aprovo. Okay. Se disseres, mas isto é comunismo, ou isto é fascismo, não me interessa. Qual é a maneira em que os portugueses vão viver melhor? É essa. Portanto, nós, mas em termos de costumes, a nível de costumes, é uma identidade cristã. Ou seja, tu chegas a Portugal e é um país que diz, eu sou um país cristão. Sim, um país cristão, sem vergonha desse cristianismo. Exato. Ou seja, digamos, o conservadorismo cristão? Sim, conservadorismo cristão, o amor à pátria e o amor ao seu povo. Ou seja, imaginavas tipo bandeiras nos sítios, como existem alguns países, existem muitos países. Eu acho que, por exemplo... as pessoas cantarem o hino, por exemplo, na escola. Eu acho que isso devia ser obrigatório. Ok, tu achas que... Acho que isso devia ser obrigatório. Não era, por exemplo, acho que era... E nos Estados Unidos, não sei se ainda é assim. Eu acho que há escolas que, quando eles são pequeninos... Pronto, eu acho que o hino nacional devia ser colocado nas escolas, acho que devia ser incentivado ao patriotismo. Ir para a tropa. Ir para a tropa devia ser obrigatório. É uma posição minha, não é do grupo, não é? Okay. Mas a minha posição pessoal é que a tropa devia ser obrigatória, pelo menos um ano. Isso. Porque fomenta o espírito de corpo, de camaradagem. E, por exemplo, imigração, não deixavas entrar ninguém? Neste momento, como as coisas estão, não entrava mais ninguém. Mas imagina que... Mas se já tivéssemos a situação regularizada, com políticas remigratórias, se estes números já tivessem reduzidos, nós poderíamos sempre ter até 5% de imigrantes, que é perfeitamente possível e não nos faz confusão nenhuma, desde que qualquer tipo de imigrante. Preferencialmente estejam dentro das nossas matrizes ocidentais, que sejam... Então imagina, tu preferias um imigrante, se calhar... Prefiro um alemão do que um congolês. Pronto. Exato, por causa de ter... É cristão, tem os mesma cultura... Tem a mesma cultura, assimila-se mais facilmente e... Mas essa era a razão. É a razão não é... são culturas muito distintas. São culturas distintas. Nós, por exemplo, vamos falar então dos islâmicos, que é o mais fácil de falar, né? A posição deles perante a mulher... Deles não, de uma parte deles, vamos imaginar. Porque, repara, quando fazes islâmicos, falas em 1,2 bilhões de pessoas. Sim, mas... Existem radicais, se calhar são 200 ou 300. Mas repara uma coisa, é? Mas em relação à mulher, a postura é quase sempre a mesma. É que a mulher... Varia um bocadinho. Varia um bocadinho. Então vamos falar dos fundamentalistas islâmicos, pronto. Ou seja, é melhor assim. Vamos à palavra. Fundamentalistas islâmicos, pronto, se isso for o mais radical que existe. O mais radical possível. Imagina. Que são uma parte pequena aqui em do Portugal, total. Chegam aqui a Portugal, né, esse tipo de imigrantes. Odeiam ver mulheres... de mini saia. Odeiam ver mulheres na praia de biquíni. Odeiam ver mulheres a conduzir.
Eles, nos países deles, Mas, por exemplo, tu matam mulheres e apedrejam por elas irem à varanda. Há países, como foi agora na Arábia Saudita, só agora que as mulheres Não, a Arábia Saudita está a ficar mais moderada. puderam começar a conduzir agora. Sim, mas mesmo Portanto, assim nunca foi um imagina só, país... estas pessoas nunca poderão Sim. conviver Eu concordo- harmoniosamente connosco. eu concordo Querem contigo. rezar 5 vezes por dia. Existem, E se eles acharem que devem rezar agora, no meio do trânsito, e parar, porque é a hora da rezação. Mas repara, isso não acontece nos países árabes. Eles não rezam no meio do trânsito. Mas olha que aqui acontece na Europa. Nós temos vídeos por toda a Europa a Mas fazer isso deve ser uma espécie de... Acho que deve ser tipo propaganda, porque quando os países árabes tocam lá a cena, eles vão lá para o sítio deles, alguns encostam-se ao lado. É isso que eu vejo a assistir, Sim. tudo muito educado. Sim, mas eu repara não uma vejo coisa. ninguém a parar o trânsito no meio da rua. Mas para uma coisa, Pelo menos eu nunca vi. Porquê que achas que existe este Sim, sim. problema com os indostânicos, com as mulheres? Existe em Portugal, acho que já é inegável. Ou seja, eles vão para as praias tirar as fotografias das miúdas com Sim, 12, a 13 cultura- anos, assediam as miúdas na rua. Já eu- há tentativas de violação por todo o país e violações consumadas Sim, por é todo o país. É normal, porque existe, mas repara- a Índia é o país onde há mais violações. Eu isso não sei. Eu sei uma coisa, que é... Epá, existe ali as qualquer culturas coisa. dos países são todas diferentes. Então a deles não E joga com a os nossa, sistemas funcionam mais ou menos bem em todos os sítios. Há alguns sítios, pronto, tem sempre coisas boas e coisas más. Eu compreendo o que tu dizes, que quando tens movimentos grandes de populações, vai produzir instabilidade. Muita, e está a causar. Isso é normal. Em É um Lisboa, processo- em Lisboa, quem é que se sente seguro em Mas- Lisboa? mas faz parte Quem é que se da- sente seguro em Lisboa? Mas percebes? Vão a Lisboa, não vêm em Lisboa. Mas eu acho que, eu só quero dizer é que faz parte da cena de adaptação, não é? E o que eu queria saber era, por exemplo, estavas a falar das mulheres, mas tu, numa estrutura conservadora cristã, também não gostas de ver mulheres mas nuas nós na rua, não é? Mas, nós Percebes o não que eu quero somos, mas quando eu digo uma identidade cristã, não é esses fanatismos religiosos. Então nem nada até que disso. nível é que é cristão? Não, no sentido, por exemplo, ser contra o aborto, aqueles princípios normais que nos trouxeram até aqui, ser contra o aborto, ser contra as ideologias de género, Ok. ser contra Ou seja, apoiar a família. ou apoio à família, apoio à natalidade, apoio à sã convivência, não é? O cristianismo não tem uma postura belicosa na sociedade, como tem algum islão, não é? Tem uma- Sim, uma parte, sim. Não vamos dizer que não. Portanto, E mesmo é uma o- identidade, faz parte da nossa educação. Nós, mesmo que não sejamos católicos ou cristãos, a nossa educação já foi... cristã, É sem cristã. dúvida. E isso, e toda a Europa, temos essa educação em comum e essa forma de estar em comum. Falando dos muçulmanos, que é o caso mais fácil, porque existem outros, mas é o caso que as pessoas percebem melhor, é uma religião incompatível com a forma como nós vemos as mulheres. Nós vemos as mulheres como um ser mais fraco, precisa ser protegido, precisa ser acarinhado, precisa ser respeitado. Quando dizes mais fraco, os feministas vão logo tratar-te. Sim, mas quando eu digo mais fraco, não é no... Fisicamente, pelo menos. Tem que ser protegida. É assim, E não eu há sou polícias suficientes Eu sou um na rua, cavalheiro, não há- repara, eu não sou há um cavalheiro. polícias- E ser cavalheiro é achar que a mulher tem que se lhe abrir a porta, precisa de proteção. Isso não tem nada a ver com machismo, tem a ver com cavalheirismo, que é aquilo que eu acho que eu sou. Agora, repara, isto colide completamente com esse fundamentalismo islâmico. Com o fundamentalismo, Elas nem sim. sequer podem dançar, repara. Elas não podem sair à rua. Sim, Há mulheres a serem apedrejadas porque foram à varanda. Como é que estas pessoas podem vir para cá e conviver connosco naturalmente? Mas será que são esses que vêm para cá? Se calhar vêm para cá Vêm os todos. mais moderados, não é? Vem mais moderados. Vem de tudo. Vem Vamos de dizer, vem de tudo. Por isso mesmo não pode ser, não pode ser. Pronto, não nos eu podemos acho dar que- esse luxo, não nos podemos dar ao luxo de ter, olha, por exemplo, no acesso às creches para as nossas crianças, que é uma coisa que me toca pessoalmente. Isso. Nós não podemos receber estes imigrantes nestas quantidades absurdas e depois os nossos filhos não terem uma creche para ficar. Achas que e isso eles terem produz- prioridade. produz- Isso é que é discriminação, isso é que é racismo. Portanto, o Estado português está a dizer, não, tu herdaste este país pelo teu sangue, mas tu não tens direitos nenhum, só tens deveres, que é pagar impostos. Não é? Os direitos ficam para os outros. E isso passa-se também nos hospitais, no acesso à Sim, mas saúde. eu diria O acesso à assim- saúde e o nosso Serviço Nacional de Saúde está caótico porque está a absorver um turismo de imigrantes, não é? São pessoas que se vêm aqui integrar, se integrar a Portugal, não é? Praticamente Mas- é o que mas- é. exato. Têm doenças, chegam ali ao aeroporto de Lisboa, olha, tenho isto, tem que ser tratado. E nós, obviamente, tratamos dessas pessoas todas. Portanto, como é que o Serviço Nacional de Saúde pode absorver mais 1 milhão de imigrantes em camas? Não há. Em relação então- à habitação, mas deixa-me então- só para finalizar, a habitação. Nós fizemos uma manifestação no Porto por causa da habitação. Porque nós achamos que um dos problemas da habitação, do preço, é a vaga de imigrantes que entrou. Parece-nos óbvio. Se entraram 1 milhão de pessoas e estas pessoas têm que viver em algum lado, Claro.
o que é que vai acontecer? O preço, lá está, a lei da oferta e procura, não é? Sim, isso Há tem. mais pessoas a procurar a habitação, o preço aumenta e depois eles conseguem colocar 20, 30 pessoas num apartamento e um jovem português não vai viver com 20 ou 30 pessoas dentro de Sim, casa. não precisa ser 30, basta ser 5 ou 6. 5 ou 6, não dá, é impossível. Portanto, até nesse aspecto também a imigração é nefasta. Ou seja, mas eu acho que é isso. Ou seja, tu não estás a dizer que a manifestação é toda nefasta, tu estás a dizer que a quantidade que nós estamos a pela absorver quantidade, sim. é demasiada. É absurdo, é uma invasão, não é uma imigração, isto é uma invasão. Ok, percebido. Portanto, então este grupo também era um grupo assim, estes Hammerskins, também era assim um grupo complicado. Sim, mas neste momento também está praticamente extinto. Ou seja, sim. Pronto, então fizeste aqui outro, vamos chamar, tu chamarias outra vez um erro a este? Não, teve a sua fase, teve a sua época, foi numa altura em que eu me identificava também ainda com essa postura. Essa filosofia. Com essa filosofia e fizemos eventos espetaculares, músicas, concertos, organizámos muita coisa boa em Portugal e no estrangeiro. Pronto, foi uma fase da vida e eu não me arrependo de nenhuma delas porque todas elas, mesmo as que foram mais negativas, mesmo as passagens nas prisões, não é, que foram tremendamente negativas, serviram para dar um traquejo. Em que altura foi isto, os Hammerskins? Foi de 2001 até 2010, mais ou menos. Ok. Tu foste uma segunda vez para a prisão. Sim. Diz aqui por suspeita de discriminação racial? Foi um mega processo Ok. com vários crimes. Foi porque, repara, a comunidade cigana estava a atacar, só para as pessoas se situarem, para verem como é que eu fui condenado por aí. A comunidade cigana estava a atacar em Cruz. Estava a atacar as pessoas de Cruz. E todas as semanas atacava as pessoas de Cruz. E de repente aparece na televisão os ciganos a dizerem que iam convocar os ciganos todos do país para atacarem as pessoas em Cruz, etc. E eu dou uma entrevista no Correio da Manhã em que digo, então nós, como nacionalistas, temos o dever de ir apoiar a população de Cruz. Se eles podem chamar os ciganos do país todo, nós vamos. E só fomos 5 num carro. Chegamos lá, tínhamos um aparato policial como nunca visto, as pessoas até nos agradeceram, disseram, olha, nós estamos à espera que a polícia venha para aqui, só por vocês terem vindo, é que está aqui este corpo de intervenção e estas coisas todas. Fomos identificados, revistaram-nos o carro, não levávamos uma única arma. Mas por essa atitude eu levei 2 anos e meio. Porque o Ministério Público considerou que eu estava a incitar à violência, ao ódio, não sei o quê, ao racismo e blá blá blá. Portanto, eu fui ajudar a população deu-me os parabéns. E ficaste 2 anos e meio na cadeia? Juntamente com outros processos que tinha, fiquei 7 anos, foi a última vez que saí. Fiquei 7 anos e 10 meses, acho eu. Na cadeia? Perdão. É muito tempo, 7 anos e 10 meses na cadeia. É muito tempo. Fogo. Mas tinhas outros processos que estavas ligado a atividades criminosas? Sim, também estava. Eu tinha um grupo, juntamente com outros indivíduos, fora do meio nacionalista, que nos dedicávamos a roubar e sequestrar traficantes de droga. Era. Ou seja... Fazíamos de polícia, né? Tínhamos as fardas de polícia. Exato. E... Eu acho que vi qualquer coisa dessas. Eu apareci na televisão fardado de polícia. Eu tinha que ser polícia de qualquer maneira. Não me deixaram ser a bem, teve que ser a mal, né? Tive que arranjar uma farda. Ou seja... Mas tivemos um período aí... Mas, por exemplo, achas que este período de ficar... O que é que achas desta ideia de teres envergado pelo crime, não é? Sim. Apesar de tu dizeres, vais ter aquele relativismo moral, mas eu estava a roubar aos traficantes. Exato. Não, sabes que eu tento sempre, mesmo quando foi essa fase, nós arranjávamos sempre uma justificação ideológica para isso, não é? Exato. Arranja sempre o relativismo moral, exatamente, não é? mas eu reparava que estava a fazer um pouco isso, mas depois pensei, estou a agir contra criminosos, não são pessoas de bem, não trabalham, são bandidos. Foi aquelas pessoas que eu conheci quando estive preso, não é? Que têm milhares e milhares de euros. E então pronto, estas pessoas merecem. Mas achas que foi justo ir para a cadeia? Sim, num Estado de Direito não se pode, os traficantes de droga e esses bandidos no geral têm os mesmos direitos como cidadão comum, não é? Okay. Num Estado de Direito eles têm que ser protegidos, antes que eles foram protegidos pela Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária andou a fazer de bodyguard aos traficantes, etc. Uma das pessoas que eu fui condenado foi apanhado depois mais tarde com 90 kg de cocaína e levou mais 10 anos de prisão. Okay. Portanto, as ações que nós... Achas justo? Moralmente não era condenável. Eu tinha aquela frase moralmente sempre... não era, mas legalmente sim. Legalmente sim, tem que ser, não é? E compreendo isso perfeitamente, mas moralmente não era. E a primeira vez que foste para a cadeia, achaste justo? A primeira vez não achei nada justo. Não achaste justo? Achavas que eras novo demais? Não, porque se fosse noutro processo qualquer, nunca ninguém ia preso. Foi a primeira vez que tiveste problemas? Foi a primeira vez que tive problemas. Seja, nunca tinhas nenhum problema. E ninguém ia preso em 1995 por andar à porrada na rua. Mas porque... Ninguém. Exato, porque a gente andava à porrada na rua. Ninguém, senão então o meio país... todos os dias. Meio país estava preso, não é? Mas, estamos a falar da outra época. Mas, por exemplo, achas que foi por causa do mediatismo?
Foi por um mediatismo do processo, como tinha morrido uma pessoa, Yeah. eles não podiam me libertar a mim e a 2 ou 3 pessoas que não estiveram envolvidas, e o que é que fizeram? Olha, vamos mantê-los até ao fim, e depois, pronto, cumpri os 2 anos e meio, fui condenado apenas a 2 anos e meio, e saí, mas não deixou de ser, não deixou também de influenciar o meu rumo de vida, lá está. Exato. Ainda ficaste muito tempo na cadeia de 2007, não foi? Sim, Mais ou menos até 2014. até 2014 foi quando saí, exatamente. Pronto, depois ainda não resolveste estes problemas, porque em 2016 foste novamente condenado a 2 anos e 9 meses de prisão? Por um crime de extorsão. Não, mas, Ou isso é a mesma coisa? Mas é a mesma coisa, fez parte do mesmo processo. Ok. Então, desde que saíste da prisão... Até agora, o único problema que eu tive foi escrever na internet. Ok. Portanto, eu acho que estou mais que inserido na sociedade, não é? Mas, por exemplo, hoje como é que é a tua vida? A minha vida... Já conseguiste, tipo... Repara, tu passaste muito tempo na prisão. Já fizeste asneiras. Já há muitas. Se calhar vou fazer muitas mais ainda. Espera, deixa querer que não. Não, deixa que não, Porque mas... as pessoas mudam. Sim. Não é? E tu olhas... Mas eu não digo neste género, eu digo de outras na vida, não, é? Não sei. Exato. As asneiras vamos fazer Não sempre. vamos fazer Mas, por sempre, exemplo, não fazer as mesmas Sim, asneiras não, outra isso vez. não, isso está fora de questão. E, ou seja, tu não queres continuar a ter problemas com a lei, digamos assim. Desde que, Não quero, mas é inevitável. Eu sei o que queres dizer, mas vamos imaginar. Em Infelizmente. termos de... Não, estás a fazer coisas ilegais, usufruir economicamente da atividade ilegal. Não. Isso não queres fazer? Isso não está... Estou muito longe disso tudo. Ok. Eu e as pessoas que me estão mais próximas. Ok. Mas os problemas com a lei eu vou ter sempre. Porquê? Porque eu tenho que fazer uma escolha na minha vida. Ou desisto de lutar, ou corro o risco de ir preso. E são 2 pratos dentro de uma Não estou a balança. perceber. Não há hipótese. Porque repara uma coisa. Ou desistes de lutar... Se eu de hoje para amanhã disser assim, Ou seja, muitos dos meus amigos dizem, Mário, se deixa desistes isto. de lutar, não tens mais problemas. Nunca mais tenho nenhum problema em Portugal. Ok. Isto já foi dito por muitas pessoas, até do sistema judicial português Isso. e órgãos de polícia criminal e amigos, e todas as pessoas sabem. Tu podias dizer, pessoal, já estou um bocado queimado e eu acho que vou parar. Eu já pensei nisso, Porque, já para, pensei porque nisso, mas depois não consigo. A sabes tua porquê? história... Mas eu não A consigo. tua eu não história consigo. tem peso, não é? Eu já tentei isso, mas não consigo. Porquê? Porque quando eu paro, muita coisa para também. E infelizmente, esta é a realidade. Tu queres, tipo, queres uma espécie de mártir, é isso que estás a pensar? Não. Aqui o que acontece não tem nada a ver com isso. O que acontece é o seguinte: eu paro, né? Por exemplo, nos últimos 3 anos, a minha vida resumiu-se a um apoio, um background, né? Ao movimento nacionalista. Pronto. Até decidi fazer o grupo. E não se passava nada. Estás a ver? A nossa luta era uma luta meramente virtual. Ok. E eu tinha. Virtual que é? Nas redes sociais? Nas redes sociais, pronto. E tinha muitos camaradas sempre a dizer aí, temos que fazer qualquer coisa, e eu percebia que tinha que fazer qualquer coisa, e eu resisti 3 anos. Não é? Tive sempre ativo, mas resisti 3 anos. E pensei, não, tem mesmo que se fazer qualquer coisa. Isto não pode ser. Pois. E o que é que acontece? A partir do momento em que eu digo assim, vamos fazer qualquer coisa, olha, vamos fazer aqui um grupo. Acabou. Pois. Os holofotes do Ministério Público voltaram outra vez a mim, e eu já sabia que ia sofrer consequências. Como não encontram nada na minha vida que me pudesse levar à prisão, porque eles o ano passado tiveram uma reunião, 4 organismos, Serviços de Informação, Núcleo de Investigação Prisional, da GNR, Brigadas de Investigação Criminal da Tu nas PSP. listas deves estar naquele dos mais perigosos de Portugal. Do SIS está, infelizmente está. Mas pronto, 3 órgãos de polícia criminal e o SIS, eles reúnem a miúdo, né? E o ano passado reuniram, e, por volta do verão, e disseram, o Mário Machado tem que ser preso até ao Natal. Isto é verídico. E há uma das pessoas, um dos órgãos de polícia criminal, disse, mas ele não faz nada, nós andamos em cima dele, ele não faz nada, não há nada, se ele ainda andasse a fazer isto ou aquilo, não há nada, não há nada de ilícito na vida dele. E depois perguntaram a essa pessoa que sugeriu, mas porquê? As ordens vêm de cima. Eu a partir desse momento vi logo, já está. Mas o que é que eu pensei? Bem, E porquê é que achas que existe essa necessidade de... porque eu arrasto multidões e sou o único nacionalista, modéstia à parte, basta ver o que aconteceu no último ano, consigo arrastar e tenho crédito dentro dos meus pares para arrastar multidões. Yeah. Portanto, e lá está, quando eu fiz o grupo, o que é que aconteceu? Manifestações no Porto, a primeira manifestação nacionalista no Porto, a manifestação contra a islamização da Europa, colocámos 15 dias o país a falar, o Moedas veio falar, a Assembleia da República veio falar, e uma capacidade de mobilizar nacionalistas que estão adormecidos durante... E achas que na visão atual política da sociedade acham que vocês só bem trazer confusão e que somos criar... um perigo. Porquê? Porque vimos com uma bandeira que eles não concordam, né? Yeah. Tal como o Chega, não é? Só que o Chega tem um poder que nós não temos. E o que é que eles pensam? Temos que decapitar aqui a pessoa que nós achamos fundamental nisto. E o que é que pensa... E agiram através de um tweet. O melhor que eles puderam arranjar nestes últimos 3 anos foi um tweet irónico e sarcástico. Diz uma coisa, o que é que acha a tua família sobre o facto de tu passado 3 anos e tal, reiniciaste então o teu ativismo? O que é que a tua família acha? Minha família mete as mãos à cabeça, não é? Oi. Porque quando eu decidi fazer o grupo novamente,
disseram logo, a minha mãe, né? Tu imagina agora as falas da mãe, filho, tu ainda vais lá para dentro outra vez e não sei o quê. E pronto, e se calhar não estava muito errada, mas eles também sabem que é a minha luta desde miúdo, que já não há nada a fazer. Não. Tu achas que estás com... Eu não consigo desistir. Não consegues resistir? Desistir, não consigo. E não consegues resistir também? Resistir não consigo, ao não ímpeto consigo. de Vejo ter o ativismo. qualquer coisa que não concordo, não é? Não consigo deixar de denunciar. Não consigo... Pois. Não consigo, não... Mas então, vamos então ao teu tweet, não é? Que é, atualmente estás em liberdade a aguardar o desenrolar do processo. Remonta ao ano 2022, não é? Sim. Foste condenado a 2 anos e 10 meses de prisão efetiva por um crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. Terá alegadamente apelado ao antigo Twitter à prostituição forçada de mulheres de partido de esquerda. Qual é o tweet? Eu não sei se podes falar no tweet. Pode, à vontade, à vontade. O tweet, eu não percebi bem o tweet, sou O sincero. tweet isto é muito simples. Há um rapaz que tem uma conta com cadeado, portanto o Ministério Público nem sequer consegue perceber qual é o tweet inicial. Portanto, eu sou começa logo aí mal. Sou julgado por um tweet que sem perceber o contexto. Ok, estou a Pronto, perceber. e eu digo, Por isso é que eu não percebo. claro que não percebes, porque não dá para perceber. Porque não tem contexto. Não tem contexto nenhum. Portanto, só aí já é estranho. E depois, estava-se a falar das mulheres de esquerda e da participação das mulheres de esquerda no seu ativismo. Isso. E eu digo que todas as mulheres de esquerda, que sejam do PCP, do Bloco de Esquerda, dos 4 partidos principais, deviam se dedicar à prostituição forçada. Pois isso também é um bocado agressivo. É agressivo, mas é uma piada. Pode ser uma piada de mau gosto ou de bom gosto. Agora repara uma coisa. Sim, no Twitter, piadas de bom gosto no ou de mau... Twitter toda a gente está Isso sempre não a é dizer nada. merda, não é? Bem, isso não é nada comparado com o que há no Twitter, né? Que é ameaças de morte, matar o Ventura, matar o... Há tudo. Há tudo. Twitter acho que é o sítio mais troll que existe. Exatamente, mas acho que a juíza para já não sei se sabe o que é um Twitter. Porque Acho que ela não tem percepção, para já. Quando me julgou, não tem percepção do que é. Pois. Nem da ironia, nem do sarcasmo. O Twitter é mesmo qualquer agressivo, não é? pessoa, até quando o meu interlocutor e eu começamos a falar, vai ser tipo arrastão, e depois o meu interlocutor diz motivar as tropas para a reconquista. Qualquer pessoa, minimamente sã, qualquer português médio, percebe que aquilo é ironia e sarcasmo. Eu sei. Agora, repara uma coisa. Como é que é possível alguém, por ironia e sarcasmo, ser condenado a 3 anos de prisão? Então o Ricardo Araújo Pereira e todo, então já estavam todos presos já há 25 anos. Mas aí, É que não existe margem será que não para estão dúvida revestidos aqui. pela cena de serem cómicos e profissionais na área? Por exemplo, Não, isso não lhes pode dar um estatuto de exato. Não achas que, por exemplo, o teu imputabilidade? caso, vamos dizer, quando, por exemplo, li, eu achei estranho, uma pessoa vai ser presa por um Twitter, eu fui ver. E fui ver, até falei com o advogado, pessoal, o que é isto? É normal? E o pessoal que me disse, provavelmente me aconteceu alguma coisa no tribunal, ele tem algum currículo, eles chamam-lhe o currículo que é. Sim, não, mas Tu achas que, por exemplo, o facto de teres o teu histórico todo, de certeza que prejudica... não prejudicou em nada. Achas que não? Não. Aqui o que prejudicou eu sou um alvo a bater. Mas também, pode ser justificado dessa forma, não? Então, E depois lá diz umas notícias que vocês estavam tipo a gozar. Sim, durante... a gozar. Não, durante o julgamento não, porque ela disse que eu parecia o Cristiano Ronaldo a falar e eu ri-me. Uma coisa normal. Aliás, entrou o nosso Mas e quando recurso estavam a falar as testemunhas, vocês não estavam a gozar? não. Claro, havia uma que era um travesti, eu não sabia se era um homem, se era uma mulher, ri-me. Quando ela disse o nome, não percebi se era um homem. Mas tu devias ter um bocado de sensibilidade para Então, pensar. sensibilidade, então estava só a perguntar o nome. Respeitado Eu não sei assim. se é um homem, se é uma mulher, dei um sorriso e a juíza valorizou isso. Então o que é que eu havia? Então, foi uma coisa natural que saiu. Exato. Qual é o seu nome? Depois deu um nome, eu olhava, era uma mulher, depois era um nome de homem, fiquei assim. Assim Ok, achei estranho. mas Dei um espero sorriso que e o outro sorriso que dei. Os teus olhos estão em ti, não é? Ou seja, sabes que Mas qualquer ninguém coisa pode ser condenado por se rir em tribunal. O juiz nem é nenhum psicólogo. Até pode ser uma questão nervosa. dizer, eles têm Há pessoas que se riem pode ser uma como coisa nervosa, como questão nervosa. Portanto, isso em direito nem sequer Mas é plausível e existem acordos do Tribunal da Relação, que nós também mencionámos no recurso, Ok. a dizer exatamente o contrário. A juíza não está ali para fazer de psicóloga e eu, se me estou a rir, se há alguma coisa, ela tem que chamar a atenção. E as duas situações em que eu sorri, não me ri às gargalhadas, foi quando uma mulher disse que era um homem ou uma mulher, que eu não percebi até hoje o que é, Ok. e noutra situação que a queixosa disse que o meu discurso era parecido com o Cristiano Ronaldo e eu sorri. Portanto, foi as duas situações. Agora, repara uma coisa. Ninguém em Portugal pode ser julgado por piadas. Pois. Isto aqui entramos em considerações axiológicas de se tem piada, se não tem, se é de bom ou mau humor. Isso não é para ser levado aos tribunais. Os tribunais têm que julgar o direito e factos. E o que esta juíza fez foi considerar uma piada que toda a gente percebe que é uma piada, que percebeste tu e que toda a gente percebe, e a juíza disse que não, nós queríamos condicionar e queríamos atacar a mulher no geral. Porquê? Porque esse artigo 240, para eu ser condenado por artigo 240, eu tinha que atacar a mulher como um todo. Esse artigo serve para para os africanos, para os ciganos, para os homossexuais, é o artigo da discriminação racial. É assim que ele se chama. Mas dentro desse artigo, dividem, não é? Quem discriminar, depois metem por raça, religião, tá? E colocaram há bem pouco tempo a questão das mulheres, que é a questão
do sexo. Ok. E eu não faço nenhuma discriminação de sexo. E é aqui que o meu advogado e muitos juízes que já deram pareceres e tudo dizem, aquilo para já é uma piada, é uma declaração não séria, é o que se chama em direito. Declarações não sérias. Declarações não sérias não têm que ir a no tribunal. Twitter, não é? Pronto, é um Twitter. E além disso, as considerações que eu faço são para mulheres políticas ativistas de esquerda. Não é a mulher enquanto si. Portanto, elas não estão ali a ser representadas como uma mulher, tanto que elas todas, quando foram interrogadas pelo Ministério Público, interrogadas entre aspas, quando lhes foi perguntado pelo Ministério Público, pelo meu advogado e pelo advogado delas, em que condição é que elas estavam ali, se estavam como mulheres, nenhuma delas disse que estavam como mulher, que estavam como ativistas de esquerda. Porquê? Porque as mulheres de direita não se sentiram ofendidas pelo tweet. A mulher em si, a mulher normal, não se entre... Portanto, Mas, por exemplo, até mesmo nesse aspecto, eu concordo contigo o artigo uma coisa. não podia... Eu concordo contigo, que é... Eu acho que... E é a primeira vez em democracia. Repara uma coisa, ser preso por escrever em democracia. Eu acho que Como é que isto é possível? Eu acho que tu serás... eu acho que tu és a única pessoa que poderia ser condenada por causa do Twitter. Claro. É o mais fácil. É o mais fácil. Ou seja, porque a imagem que tu tens na sociedade e o teu histórico é muito fácil... demonizarem e dizer, teve que ser, mas ele se calhar fez mais qualquer coisa. É um bocado assim. As pessoas quando veem aquilo pensam, mas ele se calhar escondeu umas raparigas de esquerda numa cave para serem violadas. Esse é o que as pessoas veem quando veem mas nos isso. Estados Unidos acontece muito. Muitas vezes, por exemplo, acontece crimes, ninguém sabe quem é, e é o gajo que costuma fazer mais asneiras que vai para a cadeia. Sim. Percebes? Há muito essa cena. Vão buscar um bote expiatório. Porque dizem assim, Não, se foi ele ia fazer outra coisa no futuro. Estas pessoas que fizeram queixa, que são mulheres de esquerda, né? E isto foi tudo organizado pela extrema-esquerda, são as mesmas pessoas que falam da PIDE. E eu tenho feito esta... Mas eu, por exemplo, eu tenho feito esta pergunta a vários jornalistas e lanço sempre este rap no ar. Digam-me, durante o Estado Novo, quem é que cumpriu 3 anos de prisão por ter escrito 7 palavras? Digam-me. É que já passaram 10 meses e ainda ninguém me disse. Digam-me quem é que durante o Estado Novo, no tempo da PIDE, que não havia democracia, liberdade de expressão, quem é que foi condenado a 3 anos de prisão por escrever 7 palavras? Epá, isto é inacreditável. Como é que nós, 50 anos depois, né, estão a festejar o 25 de Abril e falam tanto em liberdade de expressão, o lápis azul, como é que eu posso ser condenado por 7 palavras? A gozar. Mas eu não posso gozar, eu não tenho direito a gozar. Existem youtubers, comediantes, tudo a fazerem vídeos praticamente todas as semanas sobre mim. Eu não os vou processar e dizem coisas que eu não acho muita piada. Mas eu não vou dizer, eu não acho piada sobre isto. Vou processar. Então estou no direito deles. Portanto, como é que eu, por fazer uma piada, pode ser uma piada de mau gosto, mas isso não é para ir para os tribunais, isto é gravíssimo. Eu concordo contigo nesse sentido. Eu sou um gajo que gosta de liberdade de expressão. Claro que não gosto do apelo ao ódio. Claro. E acho que aí é o limite. Ou seja, dizer, vamos fazer mal àquela pessoa. Vamos matar estas pessoas. Claro, eu também concordo com isso. E esse tweet que tu fizeste, eu sei que é bué de estranho, vamos fazê-las prostituição forçada. É um bocado, tu na realidade... No fundo o que eu estou a dizer é, elas só servem para isso, não servem para mais nada, porque ideologicamente são uma nulidade. Pronto. É isso que nós dizemos sempre. Mas foi as expressões entregues. Pronto. E até está mas o que eu estou a dizer, dizer. É um bocado... ou seja, eu, do meu ponto de vista, ninguém devia ser preso, a menos que fizesse um apelo ao ódio direto, não é? Sim. E devia ser primeiro, digamos, avisado não é? No teu caso, se calhar... E devia ser uma coisa plausível, que se visse o texto, um texto construtivo, não é? Olha, a partir de hoje vamos fazer isto, uma coisa séria. Não é um tweet a responder outro tweet e depois o meu colega a dizer assim, tipo as tropas da Reconquista. Epá, qualquer pessoa percebe... Eu sei. A mim custa-me, sou sincero, por muitas asneiras que tu já tenhas feito. Sim. Mas lá está, o que está a ser julgado naquele dia, tanto que a juíza não me julgou por reincidente. A juíza não podia julgar por reincidente porque ao fim de X anos o teu registro criminal... Não, ao fim de 5 anos o registro... Então tu foste julgado como se fosse eu também a dizer aquilo, aconteceu a mesma coisa. A juíza não me conseguiu julgar como reincidente, está lá no acórdão. Portanto, mesmo assim, mas tu para seres reincidente tens num prazo de 5 anos, imagina, agora metes um crime de furto. Mas o teu histórico não conta? Conta na medida da pena, certo? Ou seja, já fizeste as neiras e tal? Já fizeste as neiras durante toda a vida. Isso. Chegas ali e não vamos dar mais oportunidade nenhuma, certo? Isso é possível, na medida da pena. Ou seja, em vez de ser efetiva, ser suspensa. Mas nesse caso nem é essa a questão. A questão é que nem sequer existiu crime. Repara uma coisa. É que nós estarmos a dar de barato a hipótese, mas se fosse suspensa, não pode ser suspensa porque não foi crime. Nós não podíamos partir do pressuposto, mas se fosse suspensa era porreiro que ficava cá fora. Não, eu recorri à mesma. Eu não cometi crime nenhum. Tanto que foi a primeira vez que eu não levei testemunhas abonatórias. Tu quando vais a tribunal, não é? Quando és o arguido, levas testemunhas abonatórias, pessoas a falar bem de ti, os teus patrões, os teus empregados, seja o que for. E eu não levei. Eu disse ao meu advogado, mas levar testemunhas abonatórias para quê? Então isto foi uma piada. Eu no direito de resposta
feito uma semana logo a seguir, portanto, muito antes de saber que isto ia acontecer, que está publicado na revista Sábado, os primeiros 2 parágrafos a dizer o humor e o sarcasmo nunca podem ser alvo de processo judicial. Portanto, eu digo isso logo de seguida, no direito de resposta, porque saiu um artigo na revista Sábado sobre isso. Portanto, é uma coisa no imediato, não é uma coisa calculada, percebes? Portanto, foi esse o intuito, e se ainda fosse dúbio, se a juíza dissesse assim, mas eu não percebo bem qual é o intuito, o que é que ela justifica? Desculpa lá, mas esta parte é a parte mais brutal. A falta de melhor, no que é que a juíza vai fazer? Vai buscar um meme, que a juíza não sabe o que é um meme, começa logo por aí. Vai buscar um meme em que estou eu e está o meu correio, com várias máquinas de lavar. Repara nisto, é um póster que são várias máquinas de lavar, máquinas de secar, frigoríficos, todos estes utensílios femininos, uma vassoura, e depois dizemos assim, Renata, faz-nos uma sandes. E depois por baixo dizemos assim... O que é isso? Eu vejo isto no Twitter, o que é isso? Espera, foi por causa disto, este ficou viral. Foi por causa disso? Por causa deste meme que a juíza considerou a prova principal. Então o que é a prova principal? A extrema-esquerda feminista ia fazer uma manifestação contra o patriarcado. E nós, nesse meme... pomos luta contra o matriarcado, a gozar, e pomos esses instrumentos todos de cozinha, e a dizer, estes instrumentos foram todos oferecidos por nacionalistas para a luta feminista. É mesmo a gozar, não é? É dizer que nós demos dinheiro para frigoríficos e tudo. E a juíza deu isso como provado que nós queríamos colocar a mulher na cozinha, que queremos ostracizar as mulheres, tratá-las como se elas não tivessem valor. Uma coisa surreal. A justificação é essa, é um meme. Por isso é que a partir daí começaste a ver no Twitter e tu também viste, não sei o que, faz-me uma Santos, porque é o ridículo. Porque lá também estava, Renata, faz-me uma Santos. Portanto, É daí que vem. É daí que vem. Não sei, o Twitter às vezes é complicado de perceber. Tu tens de perceber a história toda da cena. Sim. O Twitter é um sítio de muito troll, muito conflito, na brincadeira. E de conversas não sérias, não é? E não sei, estamos sempre ali a tripar uns com os outros. E tu muito, não é? Eu muito gosto de brincar. Mandas beijinhos para eles e tudo quando se atacam, não é? Eu com mando beijinhos para corações. toda a gente. Ou seja, eu gosto. Sejam nacionalistas, de esquerda, de direita, para mim toda a gente leva beijinhos. Claro. Porque assim, nós estamos ali, eu acho que estamos ali a brincar. Pronto. É a minha opinião. Mas, exatamente. Tipo, eu estou a trollar o pessoal, mas nunca na vida daria uma coisa daquelas em frente a uma pessoa. Pois, Ou seja, claro. ou seja, É isso, é trollagem, é brincar. brincadeira, pronto. E quem não E, tiver pedido em caixa, bloqueia, pronto. É mas simples. vale ser. Por exemplo, Não é para ir em por exemplo, a presos. minha mulher diz assim, eu não consigo estar no Twitter. Porque o Twitter não é para toda a gente. Não, acaba por ser tóxico e Sim, quem ou não seja, tiver quem pedido em pensar caixa... que aquelas coisas são a sério, fique fácil. Claro. E eu isso percebo pronto, isto aqui da lei é tudo muito complicado, mas eu percebo o teu argumento. Eu acho que devia-se evitar definitivamente. Repara, deixa-me só interromper, peço desculpa. Diz. Tu conheces muito bem os Estados Unidos. A primeira emenda dos Estados Unidos, que é a liberdade de expressão. Sim. Isto seria impensável nos Estados Unidos. Ninguém vai preso por fazer um Twitter deste género. Nunca. No máximo ia possível. Não, estas questões têm que ser tratadas no cível. Repara uma coisa, tu ofendes-me na internet. Mas às vezes eu digo que tu és um péssimo patrão e que quando passas por mim aqui nos corredores me tratas muito mal. Tu podes no mínimo ir para o cível. No máximo vais para o cível. Isso. Não vais para o crime. Claro. E a primeira emenda dos Estados Unidos, que era o que nós, é a força que nós devíamos ter aqui da liberdade de expressão, é essa. É opiniões dissonantes ou piadas nunca podem ser alvo de processo judicial. Essas opiniões dissonantes, eu gosto disso. Eu vou dizer, por muito às vezes que eu sou opiniões e acho que elas são estúpidas, não é? Sim. E cada um tem a sua visão da sociedade, e eu acho que nós devemos ter e devemos deixar as pessoas falar, não é? E se não, quando começamos a, digamos, a ostracizar, não é? Acho que é assim a palavra. Sim, ostracizar, sim. E a criar uma pressão, nós estamos a criar um submundo que um dia essa energia toda sai cá para fora. Sim. E isso é o que eu tenho medo que aconteça na Europa, sabes? Por exemplo, esta cena do woke culture e do cancelamento, na realidade está a fazer justamente o inverso do que devia estar a fazer. Eu tenho medo é que a Europa se torne autoritária. Este é o meu medo. E tens razão. O meu medo principal. E tens razão, porquê? Porque as pessoas depois, eu vejo mesmo, dentro do nosso movimento, as pessoas radicalizam-se muito mais. É isso. Porque já não aguentam mais. Portanto, nós temos camaradas que eram de direita, que eram pessoas até tranquilas, não é? Isso. E que hoje em dia, com esta pressão que nos colocam, até a nível de grupo, não é? Sim, a mesma pressão que colocaram-nos chega. Exatamente, faz com que muitas pessoas comecem a ficar cada vez mais agressivas e mais violentas. Exato. E lá está, e depois um dia mais tarde podemos acordar isso é um mal. sistema totalitário, podemos acordar mal. E é isso que eu gostava que as pessoas, toda a gente, tanto de um lado como do outro, ou de muitos lados, que na realidade não existe só dois, existem muitos lados, muitas visões da sociedade, percebessem que toda a gente tem que pelo menos falar, porque por falar é libertar tensão.
falar, percebes? Liberta muito. E nós estivemos aqui a falar, eu posso ter uma opinião completamente diferente da tua, mas nós vamos... Eu vou-te perceber um bocado melhor a ti, tu vais perceber um bocado melhor a mim. É verdade, é verdade. E eu acho que não me parece que seja a solução criminalizar o discurso. A menos que fosse uma coisa mesmo organizada, do tipo de... E séria, vamos perseguir, vamos matar, vamos... Percebes o que eu quero dizer? Estamos num discurso político a dizer nós vamos... E cuidado, isto existe em alguns países. Pois existe. E eu acho que era muito importante isso. Mas o que é que achas que vai acontecer no futuro? Eu acho que... Vais recorrer agora, não é? Sim, o recurso entrou hoje. Isso. Vai para o Tribunal da Relação. Agora vão ser 3 juízes. Isso. Em princípio mais experimentados. Conforme sobes, claro. São juízes com mais experiência, mais traqueios. Isso. A esperança é que apanhe juízes imparciais. Eu não quero apanhar juízes da nossa área política. Eu quero juízes imparciais que olhem para aquilo e que percebam que não existe crime nenhum e que seja absolvido. A lei tem que ser cega, é isso? Cega, tem mesmo que ser. Eles têm que esquecer-se que é o Mário Machado, que representa o que eles chamam de extrema-direita, têm que se esquecer disso tudo, têm que olhar ali para aquilo objetivamente e perceber todos os artigos, tudo aquilo que o meu advogado fez e bem, né? Discorreu no recurso e me absolver. Se isso não acontecer, ainda tenho uma oportunidade ainda extra de recorrer para o Tribunal Constitucional. Ainda não podes concorrer para o Tribunal Europeu do homem? Já não deixa, sim, mas já não deixa de cumprir a pena. Portanto, isso corre à parte. Não interfere nesse aspecto. Portanto, a correr tudo mal. Em dezembro ou janeiro, se estes juízes não forem favoráveis às minhas pretensões, por volta de dezembro ou janeiro tenho que entrar para cumprir 2 anos e 10 meses de prisão por ter escrito um tweet. Pois, isso vai ficar na história realmente. Mas eu não queria nada que ficasse na história. Não sei se percebes. Eu também... Mas sei que para o meu movimento é bom. Para o meu movimento é bom. Existir um português... Repara uma coisa, para o meu movimento é ótimo. Não é? Porque existe um português que 50 anos depois do 25 de Abril... Tu vais ficar super popular na Europa mesmo. Sim, no mundo inteiro, eu sei, porque eu sei, mas o mais importante é para o movimento, não é a nível pessoal, não é? Para o movimento e para a nossa luta. Portanto, podem sempre dizer, olha, mas 50 anos depois do 25 de Abril houve um português que foi preso por ter escrito um tweet a brincar. Pronto, eu sei que a nível de movimento é bom, da nossa luta é bom, mas eu acho que já sacrificamos o suficiente e Deus, se me tiver a ouvir, esqueça lá o movimento um bocadinho e dê-me a liberdade, porque eu quero acompanhar a infância e a adolescência da minha filha como não acompanhei com os outros, infelizmente, não é? Pois, muito bem. Portanto, tu hoje és o porta-voz do grupo 1143, que tal foi o tal grupo que tu disseste que começaste. E às vezes vejo este grupo no Twitter. Sim. Aliás, alguém me entrou em contato, diz, Miguel, aconteceu isto, não sei o que mais, gostavas de falar com o Mário. Sim, eu sei que o pessoal vai mandar vir, mas eu sou super curioso. Eu quero saber como é que as pessoas são, como é que elas são, o que é que elas pensam, o que é que imaginaram, como é que olham para a sua vida. E acho que temos a aprender coisas contigo. E acho que os jovens também podem aprender muitas coisas contigo, sabendo que hoje és uma pessoa completamente diferente como eras quando tinhas 20 anos, para não fazerem pelo menos os mesmos erros que tu fizeste. E eles seguem muitos dos meus conselhos. Sabes que esta idade é terrível. Há uns que me chamam de tio, há outros que me chamam quase de pai. Eu não gosto nada disso, parece que já tens barba branca. Pois é, deve ser isso. Mas eles ouvem muito aquilo que eu digo, sabes? Mas é importante. Porque existem muitos miúdos com 18, 19 anos que eu olho para eles e vejo, olha, isto são pequenos Mários Machados, sabes? Exato. E então o que é que eu tento fazer? Que eles nunca passem pelas casas que eu passei. E é preciso ter algum jogo de cintura para dizer a eles, não pode ser assim. E eles, mas tu fizeste isto. Mas eu paguei muito caro, não pode ser assim, o caminho é este. Porque se fores muito brusco, as pessoas depois também perdem-te consideração. Pensam, ele agora está muito mole, está não sei o quê. Então tens que saber falar para esta juventude. Tens de ter inteligência emocional. Tens de ter inteligência emocional para conseguires pegar nesses jovens, que são muitos, e que me seguem e que Ou seja, tu achas, por exemplo... Eu vou na rua, não sei se é tanto como tu, mas estes miúdos, coitados, com 18, 19 anos, para mim são os miúdos, né? Tem a idade dos meus filhos. Mas pedem para tirar fotografias, pedem tudo. Portanto, e existem muitos destes que até entram dentro do nosso grupo, do 143. Nós temos um miúdo agora que está nas manifestações todas, tem 15 anos. Portanto, imagina só. Portanto, que são ainda estão muito numa fase de aprendizagem. Porquê é que esses miúdos entram no teu grupo? Eu acho que a maioria é porque já está farto de imigrantes, sabes? Essa é a razão principal. Sim. Eu acho que os move, principalmente aos mais jovens, estamos a falar até aos 20, né? É a pressão brutal que eles sofrem nas escolas. Quase todos levam com uma pressão brutal por parte dos gangues. São tipo bullying, coisas assim? Levam com pressão dos gangues. Eu lembro-me, por exemplo, eu tive na infância, quando tinha mais ou menos 7º, 8º ano, havia um amigo meu que veio de França.
E ele veio de França, lá devia haver de uma zona qualquer pobre, imagina, foi há 25 anos atrás. Ele vinha tão revoltado com os árabes, Pois. tão revoltado. E onde é que tu viveste, meu? E ele, Miguel, tu não tens noção. Exatamente. Ou seja, E tu percebes isso como, por exemplo, há uns que são mais revoltados, por exemplo, contra os africanos. ou seja, porque, E tu vais ver, tu és de onde? Da Amadora. ou seja, Eu já é tiro logo a fotografia. consoante, E tu és de onde? Eu sou de Alentejo. Então Vai ser- já viste os ciganos? Fazem Yeah. porcaria. Ok. Portanto, seja, existe- tu não quer achas dizer que há uns que são mesmo ideológicos, não é? Que entram, embraçam a causa por motivos ideológicos. Começam a ler livros e tudo, ou pela internet. A internet tem jogado muito a nosso favor. Começam a ler e entram na nossa causa. Mas existem muitos miúdos, jovens, com estas idades, vem do trauma. que vêm do trauma e dizem não aguento mais, olha, na minha escola era assim, na minha era assim, já estou farto disto, existe imigração a mais, temos que acabar com isto, temos que acabar com isto, e juntam-se ao nosso Ou grupo seja, que é um dos prejuízos realmente da imigração. da imigração, que é cria Cria muita animosidade. animosidade. E, disso E muitos vingam-se na altura do voto. Estás a ver? Muitos que Mas esse- vocês tentam criar um sistema, vocês têm que fazer isso, vocês têm que criar um sistema de impedir a violência, impedir Nós temos a esse sistema degeneração. dentro do percebes o que eu grupo. quero Nós temos dizer? esse sistema dentro do grupo. Nós, Já temos, você pode- nós, por exemplo, dentro do grupo, todas as pessoas podem fazer as atividades que quiserem, fazer em pequenos subgrupos, fazer tudo. A única coisa que nós exigimos, porque temos grupos espalhados por todo o país, não é? Que atuam mais ou menos independentes. A única coisa que nós exigimos é que nunca vão contra a lei. Isso. E está tudo dito. Nunca vão contra a lei. E quando eles têm dúvidas, perguntam-me, a mim ou a outra pessoa que seja referência para eles na sua zona, será que dá para fazer isto? Porque às vezes é por desconhecimento. E disse, olha, não, isto não dá para fazer porque isto é contra... Por exemplo, agora há pouco tempo havia um dos nossos grupos que queria fazer uma parte de segurança. Para termos segurança, as nossas manifestações, etc. E queria fazer uma farda, tudo. E eu disse, olha, não pode ser, porque isso... Preciso de alvará. Exatamente. E é crime até. Podemos levar com um crime até 5 anos por segurança ilegal. Eles, não sabíamos. Às vezes é por desconhecimento. Conclusão, essa proposta foi logo colocada à parte. Portanto, e nós, depois a nível pessoal, temos este trabalho, principalmente o pessoal mais velho, não é? Que já sofreu aquilo que eu sofri, que eu não sou o único, tem esse trabalho Claro. com Mas os mais jovens para eles não entrarem em Eu, problemas. de forma operacional, em vez de extinguir o vosso grupo, eu preferia colaborar com o vosso grupo de forma a vocês controlarem, digamos, este calor que sai da sociedade no momento de Até estabilidade. por extinguir nunca vão conseguir. Que é Porque o mesmo que eu nós fazia, por desta exemplo, com a comunidade cigana. Em vez de criar uma perseguição, Perseguitória, não sei o quê, ou seja, mais vale trabalhar com os grupos porque nós todos temos uma forma de olhar para a sociedade diferente e temos que todos viver em conjunto, não é? Sim. E uns acreditam numas coisas, outros acreditam noutras. E elas são bastante divergentes, não é? Sim. Por toda a sociedade. Não é? Se tu observares sem nenhuma ideologia, tu vês, estas pessoas gostam disto, mas estas pessoas gostam exatamente do contrário. Mas estas pessoas gostam. Sim. Repara, são muitos grupos, não é só um, não é? Tu falaste no tronco e depois diferentes pessoas tens dentro do teu grupo, não é? Meu, eu acho que para manteres uma sociedade saudável, a divergência, a diferença de opinião, não é? Já se começaram a fazer leis para parar um bocado esta imigração que estava um bocadinho descontrolada. Eu sei que, mas repara, mas nota-se a reação dos partidos por causa da população que começa-se a queixar. E se nós apagamos estas vozes dissonantes, nós corremos o risco de a reação ser maior E mais violenta. e violenta. E é isso que nós devemos evitar a todo custo. O sistema que nos está a ouvir atentamente, É isso. não é? Devia pensar assim, ao menos este ainda mete ali um travão e leva para o bom caminho, apesar de ser um caminho político, não é? É um caminho Porque político. se não existissem Mários Machados, que existem vários, eu não sou o único, no nosso movimento, no geral, Isso. nós de certeza que tínhamos episódios de violência diários pelo país todo. E o que salva aqui isto são várias pessoas como eu, com idêntico valor, que vão sempre dizendo o contrário. Exato, o que é porque certo é depois que... aquilo pode se transformar numa coisa grande, não é? Os grupos podem começar a tornar-se Exatamente, agressivos, não é? e uma coisa é certa, disseste trabalhar para a extinção, isso não conseguem. Nós organizámos este grupo, lá está a experiência de vida. Não, porque é um sistema antifrágil. E é nós, errado nós somos extinguir. inorgânicos, nós não temos, temos Ou um seja, sistema que é o leaderless resistance. Repara, eles começam a atacar a ti Não dá. e vai produzir mais calor na comunidade. E dentro do próprio grupo. E depois- o grupo já está preparado para que se eu entrar, os outros continuem e aqueles continuem. Exato. Neste momento, ser 1143 é quase uma ideia. Muito Sim, mais que um e grupo. não dá já para não pagar consegue, ideias, já não é? exatamente. E ideias eles não conseguem parar. E depois a própria organização não é piramidal. Nós, pela primeira vez, fizemos uma organização horizontal, em leaderless resistance, que é resistência sem líder. Portanto, qualquer pessoa pode criar uma célula, um grupo de trabalho, porque É descentralizado. É descentralizado. Lá está, temos um condão, não é? Uma linha construtora, que é
É preciso ser patriota Yes. e português. E depois não cometer crimes. Pronto. Mas, por exemplo, tu consegues falar com os políticos, eles falam contigo, querem falar contigo ou não? Nunca te chamaram para nada? Não, nunca me chamaram para nada. Eu, se fosse político, eu chamava-te e falava contigo e tentava criar uma relação contigo para dizer, olha, vamos fazer isto, vocês têm as vossas ideias, mas vamos nos organizar, há coisas que vocês, se calhar, percebes? Tentar chegar ali a um agreement, percebes? É mais do que... Eu acho que eu preferia assim, eu é assim que eu faço nas minhas instituições, se calhar sou um idiota, se calhar penso de uma forma errada, não é? Talvez não, porque eu estive aqui a visitar as tuas instalações e de idiota tens muito pouco. Já agora deixa-me dar os parabéns, que isto é fantástico. Muito obrigado. E o ambiente de trabalho e tudo... Acho que muitas empresas portuguesas têm a aprender aqui e devias organizar aqui uma espécie de visitas guiadas para empresas portuguesas perceberem como é que se trabalha e como é que se dá estas condições aos funcionários que tens aqui, que é extraordinário. Eu tenho um enorme orgulho, eu vim com um amigo meu e tive a oportunidade antes de vir aqui ao podcast de visitar as tuas instalações, nunca imaginei e parabéns, Obrigado. porque elas estão muito bem organizadas e estão muito focadas na qualidade do Nós colaborador. Nós temos É conflitos espetacular. aqui também, ou seja, há muitos Onde há conflitos. pessoas, há conflitos, não é? E então a forma como eu tenho de organizar os conflitos é realmente esquecer o passado e seguir para o futuro. Sabes o que eu quero dizer? Sim. Ou seja, ok, temos estes problemas, não nos damos bem, vamos esquecer. Agora, há uma forma de fazer isto funcionar. Estás a perceber? É um modelo que eu prefiro usar e produz valor, não é? Numa sociedade talvez seja muito mais difícil. Portanto, diz aqui que, eu não sei se isto é verdade, o grupo parece ter acordado no final do ano passado, reorganizado agora com um movimento político anti-muçulmano. Será que é anti-muçulmano? É pá, anti-muçulmano, anti-islão, pronto, podem dizer, essa palavra não nos causa Ou seja, qualquer quer tipo dizer, de arrepio. tipo, Somos contra contra a islamização da Europa. Ok. Nós, ao fazermos essa manifestação em Lisboa, que ficou emblemática, contra a islamização da Europa, puseram-nos logo esse rótulo, mas, por exemplo, na questão Israel-árabe, nós não temos qualquer tipo de posição em relação a isso. Portanto, nós nem estamos do lado da Palestina, nem do lado de Israel. Portanto, são povos semitas, eles que se entendam entre eles. Não queremos é levar aqui nem com 1 milhão de palestinianos refugiados, nem israelitas. Portanto, nós não nos metemos, por exemplo, nessa questão. Portanto, nós dizerem que somos... Vocês gostavam de sair da Europa, controlar as fronteiras? A minha opinião pessoal é que eu, portanto, não enquanto grupo, não é? Porque o grupo não se pronuncia em Sobre relação a essas isso. questões. Lá está, nós temos aquele fio condutor que é o patriotismo, depois o resto destas questões passam-nos ao lado. Yeah. Eu gostava de estar numa Europa unida, forte, que funcionasse como um bloco geoestratégico, político e militar até, a Europa das pátrias carnais, que é aquilo que nós nacionalistas defendemos, a Europa das etnias, e que cada Estado mantivesse a sua independência, mas que colaborassem todos para não existirem mais guerras entre povos europeus. E podermos olhar o futuro em conjunto, porque a Europa só foi grande quando trabalhou em conjunto. Exato. Seja no Império Romano, seja um pouco depois mais à frente. Pronto, temos aqui as polémicas que também são giras, que é, tu dizes aqui, dá mesmo vontade de agarrar um rapazinho desses, pegar na foto e esbarrar-lhe na cara, espancá-lo horrivelmente, mas não pode ser, mas dá vontade, dá. Disse em relação ao funcionário de uma empresa consultora que trabalha no Facebook. Ou seja, isto é aquelas cenas São que... desabafos. E às vezes dá. Às Dá vezes vontade, não? Dá porque, sabes Mas não se porquê? pode fazer. Mas eu disse que não se pode fazer. pode Mas às vezes fazer. há vontade, sabes porquê? Porque eu sou o único português, se fores à Intercept, que é uma organização que está sediada nos Estados Unidos, Isso. eu sou o único português, estou há 4 anos e tal na lista negra do Facebook e Instagram. São 4.000 nomes, onde consta, por exemplo, o Trump, certo? Ok. E a Intercept conseguiu entrar dentro dessa lista. Se colocares Intercept, lista negra, Facebook, Mário Machado, aparece logo a notícia do Correio da Manhã e da Revista Sábado. Exato. Em 4.000 pessoas no mundo, eu estou lá, sou o único português. Eu não posso ter uma página no Facebook nem no Instagram. Epá, isso limita-me em muito a minha capacidade de ação, a minha capacidade até de social, porque eu não posso ter amigos nas redes sociais. Eu, por vezes, Foste banido, não é? fui banido para sempre. Para sempre, é como o Para Trump. sempre. Como o Trump. Epá, quando coloco uma fotografia, dizem, oi, pessoa ou organização considerada violenta. E apagam Pois. as fotografias. Não posso ter conta. Portanto, queres mais cancelado que isto? Não, tu és a pessoa mais cancelada, definitivamente, mas a questão é, o argumento vai ser sempre aquela visão que nós temos de pessoas que, sei lá, querem matar os... Para uma coisa, mas eu nem sequer posso fazer um Instagram e pôr uma fotografia, eu e o meu filho. Eu sei. Repara, não posso ter isto sequer. Yeah. Eu percebo, mas é um sistema que eles utilizaram, não sei se está certo ou não, percebes? Eu acho que está errado. Na tua posição, de Está certeza. errado. Mais algumas polémicas. Diz aqui, a Rússia atingiu a Polónia com 2 mísseis assassinando 2 pessoas. Se a Polónia invocar o artigo 5 da NATO
e 3 dos meus filhos em idade militar foram chamados, todos comunistas em Portugal passam a ser alvos legítimos. Sim. Eu Ou seja, continuo a dizer o mesmo. mas isto é um bocado agressivo, estás a ver, no sentido Eu sei, que... eu sou muito belicoso a falar, não é? És. Talvez por toda a minha história de vida. O que é que queres dizer com isto? Eu quero dizer, na altura... Há uma passagem da Bíblia que diz assim que as palavras devem ser massagens de ouro em salvas de prata. Ou seja, é qualquer coisa assim que diz que a forma como falamos tem muita importância. Pois tem. E- Mas pois- eu gosto de falar desta forma belicosa porque, lá está, eu fui É de metralhadora. É de metralhadora. Eu fui voluntário aos 17 anos para a tropa e sempre gostei das coisas militares. Exato. Mas repara, o que eu quero dizer é simples. Se por acaso a NATO tiver que intervir num conflito qualquer com neocomunistas, não é? Aqui sabemos que o único partido que apoia o Putin é o PCP. Isso. Né, que tem células espalhadas pelo país, dizem, alegadamente, a recolher informação para dar ao Putin, entre outras coisas. Se puserem em causa a integridade física dos meus filhos, todos os membros do Partido Comunista, né, se entrarmos numa guerra, mas isto é factual, Mas isto é uma todos espécie- os membros do não, Partido mas isto é uma Comunista espécie- começam a ser, são inimigos da nossa pátria. Exato. Mas são inimigos mesmo, até a nível Mas constitucional. alvos legítimos é quase E uma são al- ameaça. Não, e são alvos legítimos. Olha lá, se existir uma guerra civil em Portugal, ou uma guerra, imagina um conflito bélico, a Terceira Guerra Mundial, Isso. em que opõe portugueses à Coreia, vamos falar da Coreia do Norte. Isso. Né? E aqui em Portugal existe um grupo de pessoas que apoia a Coreia do Norte e que anda a colocar bombas e atentados contra os portugueses. Então eles não são um alvo legítimo? Sim, aí são inimigos do Estado. Sem dúvida. São inimigos do Estado. Aliás, ficam mesmo legitimamente como alvos legítimos. Portanto, o que eu digo é, exato. é isso que eu Esse é quero o que tu queres dizer, não é uma coisa Sim. pessoal, é uma coisa Não é. organizacional Lá nacional. está, se um dia se organizarem contra nós, não é? Quem diz esses, diz outros Porque quaisquer. Passam a ser eu alvos ler isto já legítimos. estou a ver de metralhadora a ir ao PCP. A dar um pezão por aquela porta Exato. adentro. Exato. Já temos contas a ajustar Exato. históricas. Ora bem, mas tu queres dizer é em ponto de vista político, Sim, não é? sim. Ok. Olha, era agarrá-los de norte a sul do país, como fizemos em 2005, começarem a buscá-los e arrebentá-los todos. Isto foi em 2021. Expressou a sua repulsa pela vandalização do padrão de descobrimentos e ódio pelos autores deste tipo de atos. não é? Sim. Foi uns indivíduos de extrema-esquerda Antifa, Exato. que é uma organização considerada terrorista nos Estados Unidos da América. Sim. Portanto, estou a falar uma Também vez é mais vi- contra É terroristas. violenta. É importante saber, as pessoas que percebam isso. Estou a falar contra uma organização que é considerada terrorista pelo governo americano. Exato. E esses terroristas, à passagem por Lisboa, resolveram vandalizar o padrão de descobrimentos. E vangloriaram-se disso na internet. Tu ficaste revoltado. E eu fiquei revoltado e se pudesse... a sério, para mim há símbolos que são sagrados, não é? Exato. Por exemplo, imaginem... Mas a vossa organização não é considerada o quê? Não é considerada terrorista, criminosa, não? Não, então, por isso é preciso cometer crimes. Nós não cometemos crimes. Ok. Só para saber. Só pode ser uma associação criminosa se dedicar à Mas prática de de certeza crimes. que deve estar lá no SIS, não? Tá, isso é a vida deles, deixa estar, que eles têm que fazer o trabalho deles. Então. Ou seja, como por exemplo, pelo menos, Eles no relatório, no RASI, falam de nós. por exemplo, pelo O menos RASI chamar é a o atenção, relatório, não é? relatório anual de segurança interna, que é feito pelo CIS, por várias polícias. Eles este ano têm uns parágrafos dedicados a nós. Portanto, é normal e nós entendemos isso com... Eles também vigiam e monitorizam movimentos de extrema-esquerda, segundo dizem. Ok. E até gangues de africanos, eles têm-os todos identificados, segundo o que diz o RASI. Ok. Portanto, nós encaramos isso com toda a normalidade. Aliás, nós nem sequer temos chats secretos. Achas que é bem, Nós temos tudo público. Achas que é bem Todos os nossos- fiscalizar É muito bom todos os grupos? porque nos transmite segurança a nós. Porque não queremos no futuro levar com um processo qualquer. Por isso é que todos os nossos chats, por exemplo, no Telegram e tudo, é público. Ok. Qualquer pessoa pode chegar ali e ler tudo, porque não há nada a esconder. Todos os nossos eventos são anunciados publicamente no Twitter e no Telegram. Tudo, é tudo Vocês transparente. não querem problemas com a lei? Não queremos problemas nenhuns. Por isso é que é tudo transparente. Nós nem sequer um chat privado temos, porque podiam dizer, estão aqui com um chat encriptado. Não, é tudo tranquilo. Tanto que, com a antecedência, toda a gente sabe, inclusive os nossos adversários políticos, onde é que vamos estar, onde é que não vamos estar, quais são as atividades que fazemos. Exato. E sempre dentro da lei. Por exemplo, nós Ou seja, sempre vamos fazer uma manifestação, apesar de não ser obrigatório, Havia- nós solicitamos à Câmara, Exato. à Polícia de Segurança Pública. Não é obrigatório? Não, segundo a lei não é obrigatório. Basta notificar, eles não têm o dever de autorizar ou não. Apesar de, no nosso caso do Islão, foram buscar uma lei antes do 25 de Abril para nos tentar proibir naquele local específico, Ok. porque é onde existia uma comunidade muito grande islâmica. Mas basta só notificar ou tomar conhecimento. Mas nós ainda assim, se eles disserem, olha, nós preferimos que vocês façam naquela rua ou naquela, é possível. Exato. Nós colaboramos sempre, não queremos arranjar qualquer tipo de obstáculos às autoridades, até porque nós somos uma organização que está sempre do lado dos polícias. Portanto, da classe trabalhadora, das várias classes trabalhadoras que existem,
onde nós temos mais apoio é nas forças de segurança. E porquê? Porque são aquelas pessoas que no dia-a-dia veem que nós temos razão. Nós temos, então a nossa relação com as forças de Vocês segurança... têm membros também? Sim. A nossa relação com as forças de segurança é sempre muito cordial, porque nós respeitamos muito o trabalho deles, compreendemos que não fazem mais não é porque eles não querem, é porque as ordens vêm de cima para eles não fazerem e para desautorizá-los, e temos muitos membros das forças de segurança. Mas, por exemplo, achas que agora o Mário Machado de hoje é completamente diferente do Mário Machado antigamente? Hoje é um Mário Machado... Até há 2 anos atrás, Mudaste? estou sempre em transformação. Estás a evoluir? Sim, eu acho que Seja- sim, espero bem que sim. Não, Ou seja, muito mais uma luta política, sem interesses pela violência? não, isso da violência já ficou lá atrás, já há alguns anos até. Não tenho qualquer incidente de violência nos últimos, não sei, 8, 9, 10 anos, não sei, não faço a mínima ideia. Ok. Portanto, não isso... Quais são as principais críticas que fazem à tua pessoa? Eu acho que é mais o passado, acho eu. Porque a nível ideológico, pronto, são adversários políticos, é a luta ideológica. Mas a nível pessoal é mais o meu passado. Mas pronto, mas não há assim nada que... Lá está, não há nada no meu passado que me envergonhe, porque todos os erros que cometi tornaram-me o homem que sou hoje. E eu, quando olho ao espelho, eu gosto muito do que vejo do outro lado, percebes? Porque olho para o outro lado e vejo um homem. E no dia que eu olhar para o outro lado e não ver um homem, que é o dia quando eu desistir a minha luta, no dia que eu desisti de lutar e disser, não, pai, já chega, já estou farto disto, eu acho que nesse dia, quando olhar ao espelho, não vou ver um homem. E acho Não que sei, eu também, ser muito difícil. também tenho os outros lutar, não é? Não, também tem, mas sabes que eu Digo, quando do gerei teu grupo, bandeira, estou a falar. eu gerei bandeira... Ou seja, um grupo, Sim, mas as eu... bandeiras têm que se passar. Eu as pessoas- reparo uma coisa, eu gerei bandeira aos 17 anos de idade. E é braço ao alto, né? Tem aquele simbolismo todo, e tu juras fidelidade à bandeira com o sacrifício da própria vida, são as últimas palavras. E eu, como católico que sou, né? Levei esse juramento, foi o meu primeiro juramento a sério, muito a sério. Portanto, quando eu jurei com 17 anos que ia lutar pelo meu país à minha maneira, e o que eu acho que é melhor para Portugal e para os portugueses, e acho que estou correto, com o sacrifício da própria vida, é com o sacrifício da própria vida. Pronto. Por isso é que eu digo, se tiver que ir preso pelos meus ideais, porque eu não cometi crime nenhum, eu vou de cabeça erguida, e quando sair vou voltar outra vez ao combate. Porque eu quero morrer como nacionalista, eu não quero morrer como um traidor. Porque um nacionalista que tenha consciência política do que está a passar, não é um nacionalista que é hoje nacionalista, amanhã não é uma questão de moda, mas que tenha consciência política como eu tenho, que seja... Abandonar o combate é um ato de traição. E eu não posso dar esse luxo, percebes? Ok. Não posso, porque eu tenho uma menina, por exemplo, eu tenho uma menina de 3 anos e penso, ora bem, ou estou com ela ou vou ter estes problemas. Mas os problemas é por ela, percebes? A minha luta é por ela. Eu não quero que a minha filha, quando tiver 14 ou 15 anos, a probabilidade de ser violada por um hindustânico seja para aí de 50%. Eu quero que a minha filha... Estás a perceber o que eu quero dizer? Estou a levar ao extremo, mas eu estou a lutar por ela. Percebes? Agora podia lutar só por ela, mas estou a lutar por ela e pelos filhos dos meus camaradas. Exato. E pelos filhos daqueles que me odeiam. Portanto, não existe luta mais nobre do que esta. Estás a lutar por um povo que grande parte dele te odeia e odeia as tuas ideias. Portanto, isto é que é a nobreza de um ideal. E o meu ideal merece isso, merece todos os sacrifícios. Mas, por exemplo, eu percebo, tu olhas para o mundo futuro e estás a ver uma coisa má, não é? Mas o mundo pode não ser exatamente como aquilo que tu imaginas, não é? Ou seja, nós podemos chegar a senso com a imigração e ter uma coisa equilibrada e as pessoas se caminhamos para isso, na Europa toda, eu seja, espero que sim, não é? Vamos esperar pelo melhor e eu desejo de sorte. E desejar o melhor e preparar-nos para o pior. Exato, esse é o ditado. Mas eu desejo sorte e que espero que Obrigado. tenhas sorte também no teu processo, porque assim, se fizeste algum crime, a lei diz para irmos para a cadeia. Se não fizeste nenhum crime, eu acho que não devias ir para a cadeia. A cena da liberdade de expressão, para mim, assim, mesmo que tenhas feito as neiras do passado, pessoal, nós estamos aqui a falar. Não, Já cumpri, não é? percebes? Ou seja, Pois. eu não conheço absolutamente a tua situação, mas pelo que aprendi aqui contigo, esta é a minha ideia. E desejo que corra tudo bem, foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado, todo meu, muito obrigado. E é isso, boa sorte. Obrigado, Boa muito sorte. obrigado. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado.